Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje eu conversei com a Fabíola Rodrigues, sócia da área de Direito Penal Empresarial do Demarest. A Fabíola foi indicada por uma amiga em comum e eu achei a trajetória dela super interessante. Quase 3 décadas de Demarest. Eu perguntei para ela como é que foi a evolução da área dela dentro do escritório Big Law, dentro do escritório Full Service ao longo dos anos. Como é que ela enxerga também as recentes mudanças que a gente teve na área dela. Como é que ela começou a molhar o pé na água em networking. Qual é a visão dela sobre a importância da participação em eventos internacionais, como ela se prepara para esses eventos, como é que ela enxerga o papel dela de liderança feminina também. A conversa ficou incrível. Vem comigo. Começa agora o Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio da ESPM. Paixão pelo direito penal, Fabíola. Olha, eu vou dizer que eu sou turma de 96 da PUC, então data aí quase, 30 anos. E nós tivemos, e acho que todas as turmas que tiveram o mesmo professor de direito penal, que faleceu recentemente, que é o Francisco Camargo Lima. Ele era alguém, assim, que tinha uma característica de fazer prova oral. Eu era completamente fascinada pela prova oral, porque prova oral é raciocínio. Faz total sentido. A sua capacidade de informação que você reteve e o que você vai raciocinar na hora. Perfeito. Então, as pessoas que não prestam atenção ficavam desesperadas. E eu achava aquilo de um fascínio absoluto. E é puro, né? Pensando aqui em voz alta com você. É um negócio raw, né? Porque você tá ali, você vai reagir ao que a pessoa tá trazendo. Não é raciocínio crítico também, né? Não é só decoreba, interessante. E aí, depois, eu vim fazer estágio na Procuradoria. E da Procuradoria, fui trabalhar depois também num escritório com penal. E o que me apaixonou à época, eu acho que hoje a gente vive outros tempos, mas quando você tem uma interface com as autoridades, é oralidade. Então, quando você está numa reunião com o cliente, é oralidade. Perfeito. Então, quando alguém te chama para apresentar um fato, o raciocínio é na hora. Entendi. E eu sempre sou aquela que dá opinião. Eu falo, olha, eu tenho uma opinião. E as pessoas me falam, como assim? Eu falei, não, eu tenho uma opinião. Então, isso para mim é paixão. Ter possibilidade de ganhar conhecimento, né? Então, tá sempre buscando conhecimento e traçar o raciocínio na hora. Então, eu diria que paixão, para mim, tem um pouco a ver com essa espontaneidade, ou o que eu falo, raciocínio é rápido, vamos embora. Você está trazendo um ponto muito legal, assim, né? Eu tenho um paralelo que eu vejo venda em tudo. Eu acho que venda, ele está atrelado à venda de uma ideia, né? Um convencimento num bom sentido. Então, quando você traz essa questão do relacionamento, da comunicação, eu consigo ver em tudo, assim. Eu sempre falo, né, esse aspecto da venda interna, eu te convencer de uma ideia, de um projeto, eu acho que permeia várias coisas, né? Eu acho que comunicação, eu sempre falo junto com negociação, é que soft skills está caindo meio por terra o tema soft, né? Mas eu acho que é um skill para tudo. Quando eu dou treinamento de negociação, eu falo, cara, isso aqui é para a vida de vocês. Vocês vão negociar com os seus parceiros, suas parceiras, com seus filhos, se tiver, com suas filhas, com colegas, pares, autoridades. E a capacidade de você... Eu tô até com um post para fazer sobre isso. Eu sei que é clichêzão que eu vou falar e vai parecer uma autoajuda barata, assim, sabe? Mas esse negócio de você ouvir realmente querendo entender a pessoa, ouvir o que a pessoa está te falando. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu sei que é clichê e soa óbvio, mas o quanto a gente não faz isso. A gente está esperando a nossa vez de entrar, a gente está esperando a nossa vez de falar. E às vezes, é por isso que, por exemplo, treinamento. Eu faço treinamento online até hoje. Quando os clientes me perguntam, você já me conhece um pouco, sou bem pragmático. Eu falo, gente, não é a mesma coisa do presencial. Eu não vou mentir para você. Sei fazer? Super bem? Sei. Faço há anos. Fazia até antes da pandemia, já fazia treinamento online. Clientes nossos, que nem vocês, também estão espalhados pelo Brasil, às vezes faz sentido a gente ter algumas... Mas eu falo para eles, cara, no presencial, eu pego uma respirada. Sabe quando a pessoa vai fazer a pergunta e ela não faz? Ela faz... Aí eu falo, Fabíola, você... É verdade. Você não pega isso no online, você concorda? Total. Mas eu preciso contar um fato não bom. Primeira reunião virtual para tentar vender. Nossa, olha lá, Bruno, eu vou ganhar dica sua. Né? Vai. Bruno. É dificílimo. Não, e primeiro que alguém encontrou, né, leia-se, uma pessoa muito próxima, falou, não, eu vou te colocar numa oportunidade. Então, a pessoa era
um dos diretores-presidentes de um grupo, e cavou uma oportunidade de eu falar. E eu achando que, né, nossa, no presencial, né, eu sou espontânea, eu tenho, né, verdade, uma storytelling incrível, vai ser incrível. Aí colocou uma câmera, abre a câmera, né? E era aquele mesão de sala de reunião de conselho. Ele era um senhor, estava no meio. Ele fez a posição de xícara, né? Ou seja, cruzou as pernas, botou o braço e falou: ai, Jesus. Pois não. Ai, Jesus. Eu olhei assim, aqueles segundos que fala assim: e agora? Né? Pois não, que você deseja, né? Quase eu me senti uma criança batendo na porta, né? Pois não, que deseja. Sim, e meio num cenário diferente, né? Um cenário novo, né? Faz todo sentido. Então, eu diria para você que não foi exitoso, eu não consegui me vender. Eu tentei conectar de alguma maneira, porque esse é um ponto importante, né? Sim. Conexão. Sim. Se a gente está no presencial, era capaz de eu dar risada, de eu descontrair, ou falar, puxa, né? Procurar pontos de conexão, Sim. que é o que a gente faz no interlocutor novo, né? Sim. Agora, no virtual, é muito mais difícil. Como é que você cria, né, essa conexão? Super difícil. E eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade que ainda é presente, que é ser só você a atenção. Porque é nítido que você está falando com o cliente, ele vai desviando o olho para a tela, para baixo, para o celular, e você fala, poxa, fala comigo. Interessantíssimo que você está trazendo, sabe? Eu não tenho bala. Eu falo que não tem nada em vendas que sempre dá certo e não tem nada que nunca dá certo, né? O que a gente trabalha é com estatístico, o que a gente trabalha é um pouco, né, no empírico e também o que a gente traz de, né, que a gente vem consumindo de estatística. Assim, eu concordo 200% com você, eu acho super desafiador, só que eu acho que muita gente se dá um tiro no pé. Eu estou para escrever... Vai sair provavelmente ali na meiuca de agosto, assim. Eu estava lendo um artigo no Estadão e daí casou, não há coincidências, casou com um vídeo que eu tinha visto da Angela Duckworth, que é uma autora de um livro chamado Grit, Garra, uma professora, acho que de Harvard. E as coisas meio que se casaram. Ela estava falando sobre o cognitive offloading, né? Quando você... Perdão, o artigo do Estadão estava falando sobre isso. É quando você terceiriza pensamento crítico para uma IA da vida, você deixa de pensar, né? Não é só analisar o output, você perde a capacidade de raciocinar. E aí, quando você falou o negócio do oral, eu já na hora falei, cara, é isso, né? Porque você, como é que você vai fazer numa reunião? Até o pessoal, eu estava pensando nisso outro dia, porque a gente vai receber aqui nessa temporada uma convidada super especial, de fora. Que legal. E eu fiquei pensando assim, a Sofia, que é uma queridíssima, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, tá bom, aí você vai lá escrever os e-mails, teus e-mails estão perfeitos, mas você vai na reunião, você não sabe falar meia dúzia de palavras em inglês. E aí, como é que faz, entendeu? Enfim, e aí eu tava pensando nisso, eu já vou puxar o gancho agora, né? Nesse estado de atenção fragmentada, porque a Ângela tava falando que o mero fato de você deixar o seu celular perto enquanto você trabalha reduz tua capacidade cognitiva, porque em algum lugar você está se forçando, gastando energia para não olhar. E eu achei isso super interessante. Agora vamos puxar para as videoconferências e eu acho que a gente se dá muito tiro no pé. Então, é a galera que está fazendo outra coisa enquanto o cliente está falando. É um absurdo, Fabiano. Assim, eu acho que é um absurdo. É isso. Né? Tá respondendo e-mail, tá... E você sabe quando a pessoa não está prestando atenção. Eu brinco que quem usa óculos é pior ainda. Porque você vê a pessoa trocando de tela. É verdade. Então... algumas coisas que a gente vem trabalhando com a nossa turma, né? A gente fala, primeira coisa, tenta, na medida do possível, e nem sempre isso é possível, reduzir o número de pessoas na online. Porque a chance de alguém não estar prestando atenção no que você está dizendo é tremenda. Que ela foi chamada para aquela reunião meio que by default, sabe? Então, tenta falar assim, puxa, você está conversando com a pessoa, com quem? Eu estou pensando em chamar... Vamos falar num primeiro grupo aqui, só para a gente azeitar? E, de novo, nem sempre isso vai funcionar, mas, se possível, trazer uma provocação, vamos primeiro alinhar entre nós, porque às vezes fica num grande grupo, a gente não consegue andar, e aí, isso bem definido, a gente caminha para um segundo. Então, a primeira dica é tentar reduzir o número de pessoas para não ter as pessoas sem câmera, as pessoas não estão prestando atenção em você, porque elas vão ficar com uma impressão ruim, que saco que eu estou indo na reunião com o Bruno, sabe? Eu não quero que saco que eu estou indo na reunião com o Bruno. Outra coisa que a galera peca muito, estou aqui no Free Flow, tá? Claro. PowerPoint. Eu quero compartilhar uma apresentação. Eu falo, cara, no online, assim... não tem que ser essencial. Tem que ser, assim, fundamental para o que você está trazendo. E você tem que ter o carinho. Eu faço esse treinamento online. Eu derrubo a apresentação o tempo inteiro. Então, eu tô lá, eu mostro uns 2, 3 slides, bum, derrubo. Por quê? Porque daí eu chamo as pessoas pelo nome, entendeu? Então, por exemplo, que agora a gente consolidou tudo num evento único presencial que vai acontecer em outubro, mas a gente tinha
além do curso, né, aqui na SPM, que a gente está remodelando para o ano que vem, a gente tinha um curso online chamado Imersão. No Imersão, é obrigatório câmera aberta. Mas você fala, gente, você está lidando com adulto. Eu falei, eu sei. Mas porque as pessoas se dão tiro no pé. É pior para elas, entendeu? E pior para mim como professor, que eu não vejo as reações. Então, eu derrubo câmera, né? Derrubo a apresentação. Aí eu vou chamando pelo nome, eu vou tentando conectar. De novo, isso não é um antídoto para tudo que você está trazendo. Às vezes eu tenho um ser humano que não está conectado ali. E eu já tive isso no presencial, tá? Eu fui num café aqui no Santo Grão, em São Paulo, o Fábio lá, e alguém ia me apresentar, um cara no escritório de outra região aqui do Brasil, tal, super conhecido. O cara ficou no celular o tempo inteiro. O tempo inteiro do nosso bate-papo. É deselegante. É, no mínimo, deselegante. Eu acho que as pessoas não estão mais prestando atenção nisso, sabe? Então, e no online, você tem a possibilidade de ou usar 2 telas ou deixar a tua tela dividida com toda a tua preparação. O que você pesquisou sobre aquela indústria, sobre aquela pessoa, sobre, né, tuas perguntas que você pode fazer, provocações, potenciais insights, você pode deixar tudo lá. Você tem esse benefício para usar ao seu favor e a galera não usa. Sabe o que eu gosto de fazer que é constrangedor? Pausa. Amo. Pausa. Quanto a pessoa tá fazendo, né? Não, é pausa. Boa. Boa. Sabe criança? Sei, pausa. Sei. Pausas inteligentes. Vou te esperar, né? Vou te esperar. Pausas inteligentes. Primeiro que, eu sei que é cansativo, mas eu sempre olho para a câmera. Porque ao olhar para a câmera, você invade a pessoa. Você está olhando no olho, né? É tá super cansativo. Pra gente mas você está olhando no olho. E aí, a depender do que for, se é um interlocutor, eu paro. Faz total sentido. Aí eu paro. Deixa eu te dar teu tempo aí para você responder. E eu, às vezes, se tem um pouquinho de intimidade, eu falo, pode terminar, depois a gente continua. Fala sério, né? Mas você falou um negócio interessante também, né? Eu acho que quando você já tem um relacionamento prévio com aquela pessoa, já tem uma conexão, o online fica mais fácil. Sem dúvida. Você concorda ou não? Concordo. Né? Porque você já tem uma conexão, não é que ele substitui, mas ele fica um pouco mais simples do que você direto. E acontece. Gente, a gente tem que vender... É isso. É a ferramenta hoje. É a ferramenta hoje. Mas eu acho... você falou olhar para a câmera e aí, de vez em quando, olha para baixo. É legal quando você consegue olhar para a câmera, que você consegue minimamente ver aqui embaixo, não sei se você concorda. Né? Você consegue ver o famoso olhar para o meio da testa e você consegue meio que ver e a pessoa sente que você está... Outra coisa também... sempre que eu anoto tudo, né, alemão, anoto tudo. Aí eu aviso, eu falo, Fabiola, você vai me ver digitando, mas eu estou anotando tudo aqui da nossa conversa para depois a gente conseguir combinar próximos passos, tal. Porque se eu estou digitando quando você está falando e eu não te aviso, às vezes você vai ficar com a impressão que eu estou fazendo outra coisa, né? Então, todos esses detalhezinhos, né, todas essas sutilezas, para mim, dado todo o desafio do online, faz diferença, entendeu? Então, câmera boa, ambiente bom, eu sei que tudo que eu tô falando é óbvio, som bom. Pior coisa para quem tá do outro lado é quando tá falando com alguém que... Não, eu vou rir porque eu tô aqui pensando nos meus despachos. Porque assim, Bruno, 2 pontos. O primeiro é, as pessoas estão colocando inteligência artificial nas reuniões. E elas definitivamente não prestam atenção. Você diz para transcrever, assim, para... Termina a reunião, você recebe um resumo. De um monte de gente, né? Já aconteceu comigo também. Então, assim, para alguns temas eu estou dizendo que eu não autorizo. E eu sinto muito... A sorte de ter o penal empresarial é tema sensível, muitas vezes. Claro, então, assim, eu não autorizo, porque Perfeito. você perde a liberdade de um comentário que é um pouco mais agressivo, etc. Faz total Mas sentido. o que eu queria voltar é divertidíssimos despachos. É mesmo? Por quê? Porque, veja, você tem desembargadores, promotores, você vai ter as autoridades no geral. E o quanto que efetivamente você consegue que prestem atenção, né? Então, vai ter um diálogo ou não prestam atenção. E, literalmente, assim, abre a câmera, pois não, doutora, vira o rosto para o lado. Ai, gente, e, assim, que horror, né? E vai por aí. Que horror. Mas o que eu fico pensando, eu nunca vou esquecer, bem começo de carreira, que eu cheguei para despachar, né? Toda feliz da vida, né? E tem lá na mesona, né? O juiz. E eu... Eram, sei lá, 15 páginas que tinha de memoriais. Eu lembro só dele falar assim, a senhora veio falar alguma coisa que não está no papel? Uau. Já Aquilo de cara, foi assim, sensacional. E eu uso isso para a vida toda, deve ter mais de 20 anos. Porque é isso, o despacho, né? Voltando ao que a gente falou da oralidade, do improviso, tem que ser algo que não está escrito. Então, quando eu faço os meus despachos, eu vou falar, excelência, eu vim trazer um ponto que não está em nenhuma das páginas que estão entregues a vossa excelência. Já antecipa, né? É claro. E eu quero, e por isso estou buscando a sua atenção.
Mas esse até puxando esse fio, assim, que é interessante, obviamente, quando eu estava me preparando, né? Eu fiquei pensando muito nesse teu lugar de... Porque qual que é o fio que eu tô puxando, né? Você estava falando, pô, fazer despacho online, as mudanças, um pouco, você até... No começo do nosso bate-papo, você falou um pouco sobre... Né, a gente estava falando sobre direito penal, paixão. E eu fiquei pensando o seguinte, você tem quase 3 décadas, né, de Demarest, um escritório super conhecido, né, entre aspas, Big Law, numa área que, historicamente, você olharia mais para um boutique. Assim, pegando... Eu sou de fora, nunca fui criminalista, tem clientes e pessoas queridas que passaram aqui pelo Vendendo Valor também, criminalistas, mas como que você enxerga, tentando traçar em um timeline disso tudo, a evolução da tua área dentro do escritório e como é que você enxerga, como é que você... Né? Porque, de novo, até onde eu sei, me corrige se eu estiver errado aqui, não era o mais comum. Hoje eu acho que você vê mais penal empresarial, né, em escritórios full service e tal. Acho que a gente olhava mais para o boutique. E até olhando, né, como que você enxerga essas transformações dentro que o escritório passou e você, né, navegando tudo isso. Como é que foi para você essa jornada, assim, sabe, do penal empresarial, né, não sei se estou definindo correto agora, né, o penal, né, dentro do escritório desse tamanho, tudo bem que não era bem crescendo também o escritório, como é que você enxerga tudo isso? Tá bom. Não, a pergunta... Só isso, né? Só, tá fácil. Em uma palavra, resuma. Resume em uma palavra. Maravilhoso. Eu acho que assim, eu digo para quem, né, me pergunta, eu tenho 27 de escritório. Sim. É bastante tempo. Sim. Né? Eu tenho 10 como sócia, mas 27 de escritório. E o que faz sentido, até para somar a minha paixão de estar lá, é que não tem zona de conforto. Você não tem algo que funciona sempre. Porque a gente lida com o ser humano. Perfeito. E isto está em constante dinâmica. Então, acho que respondendo ao seu ponto, há 20 ou há 30 anos atrás, eu vou definir que tinham 2 pontos prioritários. Tá. Eu tinha os acidentes que sempre vão ocorrer nas empresas, porque nós sempre atendemos, né, 90%, 95% pessoa jurídica. Perfeito. Mas acontecem problemas, e os problemas envolvem as pessoas físicas, por óbvio. E aí, de alguma maneira, eram problemas do dia a dia, né, que estavam na mesa e que conversavam com sócios de outras áreas e que, por sua vez, traziam ali... chegou uma intimação, né? Chegou aqui um fato que precisa ir à autoridade policial. E isso se deu por 10, 12 anos. Então, o que isso significa dizer? Que tinha uma demanda frequente de todas as áreas. Tá bom. Ou de muitas das áreas. Perfeito. O que é fantástico, porque, Fabiola, sobe para a sala de reunião. Você já está ali no... Não tem ideia do assunto. Sim. Pode ser qualquer tema. E isso é muito legal, porque algumas coisas acabam sendo recorrentes. Sim. Então, isso é muito bom. Tá. Mas essa característica do penal de assessoria às outras áreas mudou. Porque ele muda junto com a evolução que nós também temos em termos da própria legislação e do judiciário. Então, eu saio da pessoa física e eu vou caminhar numa regra para pessoas jurídicas. Então, eu começo a ter muito mais intimações para o representante legal. Eu começo a ter discussões onde está na mesa de negociação. Onde é o cuidado do executivo no dia a dia. E aí, então, eu saio de um polo onde eu espero ter uma intimação para ser chamada e passo a caminhar para outro onde eu tenho que buscar oportunidades e me mostrar relevante. Que é o mercado que a gente vive hoje. Eu não tenho mais intimações, né? A gente tem um movimento hoje de decréscimo desse trabalho, dessa demanda de trabalho, e tem um acréscimo de dizer onde é que eu entro na mesa de negociação mostrando relevância. Então, a característica, Bruno, do profissional que trabalha também tem que mudar. E eu ouvi várias vezes de colegas dizendo: você é uma criminalista com características diferenciadas. Porque eu transito muito bem, adoro um chão de delegacia, adoro. Sim, paixão. Quer que eu vá relaxar, Bruno? Me manda para uma delegacia, eu me relax. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Eu vou pro day que eu fico assim, felicíssima. Tá ali, realizada. Meu relax. Muito fácil, né? Porque, de novo, foram as minhas habilidades iniciais. Claro. Né? Aquela... Tem milhagem de voo aí por trás, né? Incontável. E aí, a hora que você transita hoje, tendo que entrar, por exemplo, né, numa reunião com um board, ou entrar com um cliente estrangeiro e mostrar a relevância da área, muda. Porque durante, vamos lá, 30 anos, durante 15, 17, o cliente perguntava: e você preso? E era uma delícia dar essa resposta. Porque eu tinha, assim, qual pastinha que eu vou abrir agora para convencê-lo, né, da capacidade técnica, do argumento, da circunstância, do nexo causal. Hoje ele não te pergunta mais. O cenário mudou.
né? E nessa mudança de cenário, e pegando esse contexto de você estar num escritório, eu estou inferindo aqui, tá? Eu já atendi vocês, mas é óbvio que você conhece melhor do que ninguém. Mas pela nossa experiência, um escritório desse porte, você tem accountability, você tem do ponto de vista de número, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de orçamento, né? Você falou um negócio super interessante que eu estava pensando antes da nossa conversa. Eu falei assim, puxa, como que a Fabiola faz? E eu acho que você já está respondendo essa pergunta. Como que você faz numa área que a valor de face parecia, eu já estou aqui entendendo que não, um pouco mais reativa, para você também se planejar do ponto de vista interno do escritório, né? Puxa, vamos comprometer, e aí eu estou inferindo aqui, tá? Eu vou me comprometer com esse número, vou trazer isso aqui, mas um pouco, e me corrija se eu estiver errado, o que você está dizendo antes a gente chegava muito lá na frente do ciclo. Hoje a gente está antecipando essa linha do tempo, é algo por aí. Como é que você enxerga isso tudo, né? Você dentro do escritório, tendo obrigações, né? Comprometimentos, não sei se obrigações é o melhor termo, mas comprometimentos perante a sociedade, perante o escritório, numa área que historicamente era uma área muito reativa. Como é que você enxerga isso tudo? Bruno, como que eu crio uma cultura, uma mentalidade comercial dentro do meu escritório? Pensando nisso, a gente criou aqui na Struns a nossa vertical de treinamentos in company. E a gente trata treinamento como projeto, porque senão não vai passar de um bom entretenimento. Pensando no antes, durante e depois, em que a gente traz o estado da arte em desenvolvimento de negócio, prospecção, negociação, networking, experiência do cliente. Se você se identificou com esse desafio, vai ser um prazer conversar com você sobre como a gente pode ajudar o seu escritório pensando e levando em consideração a sua cultura, os seus objetivos e a sua realidade. Espero poder conversar com você em breve. Eu enxergo isso, sua pergunta é muito pertinente, porque ela é presente. Tá. Por que ela é presente? Porque o escritório também mudou muito ao longo do tempo, ou seja, total. em termos de gestão, contratação de laterais. Hoje é algo que é uma realidade mensal. Perfeito. Né? Não era muita movimentação no mercado. Então. E outra coisa que mudou muito também são as pessoas que representam os clientes. Eles também passam a ter uma outra visão. Então, o meu interlocutor mudou. Né? Porque, veja, quando recebe, vamos imaginar o cenário que era o que ainda existe, mas no menor percentual. Aquele que encaminha uma intimação, às vezes é um RH, às vezes é um gerente de planta. Então, não necessariamente é um diretor jurídico com quem eu vou ter uma interface. Ele até pode participar, mas não é a decisão da estratégia, a comunicação, a coleta das informações. Porque, a depender do fato, eu vou englobar outras áreas na empresa para ser demandante do trabalho. Então, por exemplo, né, até para ficar prático para quem nos escuta, o que sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente, acidente de trabalho. Tá. Isso é da operação. Perfeito. Né? Normalmente, você vai conversar com profissionais que vão te contar e reportar o dia a dia. Você vai conversar com técnicos para preparar uma perícia. Você vai conversar com pessoas do que a gente fala de um grau de escolaridade, na grande maioria das vezes, baixo. E você precisa fazer uma instrução, você precisa que a pessoa confie em você. Então, você muda o linguajar, você tenta ser acessível, e você conversa com outro perfil, que é o perfil que vai falar, confiou, deu certo, teve resultado, aí tem um reporte interno, você permanece no cliente. Mas dificilmente você vai ter um alto escalão participando dessas discussões. Isso sempre teve, isso sempre vai existir. Então, é uma demanda que é uma demanda ruim, porque, claro, nenhum cliente quer passar por um acidente. Claro. Mas se você pensar, como é que eu vou fazer venda, que é o nosso foco? Porque aqui não é venda. Aqui eu estou num bom lugar, né? Eu tenho uma placa, trabalho bem há muito tempo, tem clientes que são fiéis, tem clientes que eu atendo há 30 anos. Trocaram as pessoas, mas o cliente está lá. O cliente gosta do atendimento, e aí eu falo que não é só meu, né? É dos meus sócios, porque ninguém pode fazer nada errado, porque aí o cliente troca muito mais fácil. Sim. Ele é muito mais assediado, né? E aí o que a gente vê hoje eu preciso abordar um cliente, ainda que eu já tenha ele na casa, mas ele não tem uma demanda spot, ele não tem um negócio que está ali para resolver ou para atender. Como é que eu olho para esse cliente e falo, bom, eu preciso agregar valor. Né? Onde está o valor que não está na delegacia, né? Que não está diretamente conectado com a imediatidade de ter um problema, de enfrentar ou uma acusação ou uma defesa. Então, como é que você se torna relevante aos olhos dele ou dela?
né? Como é que você... A percepção vai mudando. Então, você precisa identificar, né? Por exemplo, uma coisa que eu adoro falar. Informação. Quem está guardando a sua informação hoje? Como é que está o teu track interno? Porque uma busca e apreensão, você pode estar exposto, né? Claro. Em absoluto. Um diretor que sai da companhia e que leva uma quantidade imensa de informação, está exposto. Sim. E as regras internas hoje, eu ainda reputo que precisam ser aprimoradas, porque nós, executivos, passamos a trabalhar por WhatsApp. Tá bom. No celular pessoal. Perfeito. Eu perco tudo quando a pessoa sai. Ou ela me entrega formatado. Então, a gente tem um espaço de trabalho, né, onde você agrega alguma importância ou valor. Um outro ponto, quando você vai falar, né, hoje em dia, por exemplo, e você se apresenta, tendo tido 3 décadas de experiência, vamos dizer dessa forma, você agrega muito mais informação pensando no business do cliente. Ai, que legal. Então, uma coisa para mim, Bruno, que é, assim, não há flexibilidade. Tá. Uma para mim que não há flexibilidade, ou seja, eu não negocio, eu não posso sentar sem saber quem é o cliente. Ai, que sensacional, Fabiola. E muitas vezes isso acontece. Então, assim, eu não tenho dúvida. Ele faz o quê? Né? Onde é que está a planta dele? Qual é o business dele? Importa, exporta? Porque aí você consegue começar a conectar questões que estão ocorrendo. Então, eu acho que são 2 coisas para te falar de venda. A gente tem muitas, mas eu diria uma. Quem é? Então, ou seja, você fez a lição de casa? Né? Porque por mais que o cliente esteja no escritório, você é um interlocutor novo. Muito legal. E aí você precisa conhecer o cliente. Você não precisa saber exatamente a discussão tributária, mas dá uma olhada na base de dados e veja com quem esse cliente trabalha, quem te passou, qual que é o perfil, o que está acontecendo. Isso é um ponto importante. Eu acho que o outro que é muito legal da área é mudança de legislações e afeta diretamente provas, raciocínio, responsabilidade, ou seja, como é que estão sendo as discussões no judiciário. Então, tá antenado, né? Uma palavra tão básica, né? É relevante. Então, você tem que estar preparado das 2 maneiras, né? Sim. E aí, muitas vezes, surgem oportunidades que não necessariamente você vai para querer vender. Fala, poxa, vamos bater um papo? Faz tempo que eu não te encontro, né? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Você está enfrentando de dificuldade? Poxa, e aí, ter conhecimento de outros casos, o criminalista vira contador de história. O que é uma delícia, né? Você conta um fato e fala, poxa, isso eu não vi, isso eu não pensei. Então, eu acho que eu vejo antes uma fórmula mais certa, ou seja, menos esforço de venda. Você só precisava ser muito responsável, né? Responsivo, vamos dizer assim, né? Sim. E saber endereçar o que o cliente gostaria de ter de informação para adequar risco. Hoje você tem muito mais esforço, vamos dizer assim, de raciocinar, né? De se mostrar um executivo conversando com outro executivo. Muito legal. E aí, para mim, não tem uma fórmula. Para mim, é usar, né, da experiência de 3 décadas, vamos dizer dessa forma, e de ter a possibilidade de criar uma conexão. Mas você sabe o que eu acho, assim, se eu puder... Me dá uma dica. Não. Eu sempre falo que, por mais que pessoas que... E eu até quero entender como é que você foi molhando o pé na água, como é que esse assunto de venda, né, de desenvolvimento de negócio surgiu, ou teve algum estalo, não teve algum estalo, ao longo do tempo, eu acho super interessante. Mas você falou várias coisas aqui que eu consigo dar nome bonito para todas elas. Boa. Do ponto de vista, né, olhando mais a minha lojinha. Então, você estava falando sobre ampliação do número de stakeholders dentro do processo, lá dentro do cliente, né? Isso é uma estatística que vem crescendo. Tem uma estatística do Gartner que eu uso, vai até sair no meu 2º livro, que eles falam que em compras complexas, leia-se ticket médio alto, múltiplos tomadores de decisão, várias pessoas envolvidas, o último número, eles vêm desde 2011 medindo isso, é B2B, não é serviços profissionais, nem mercado jurídico, então, óbvio, eu estou falando de empresas multinacionais grandes, né? Porque eu já ouvi de tudo, né? Vou te falar o número. Aí sempre tem alguém engraçado de, não, isso não faz sentido dentro da minha realidade. Aí você fala, não, pega a história que o número está contando. Porque o número que eles têm é 11.1, 11.3, está orbitando. E tem outros hubs de inteligência em vendas B2B que falam já de 11 a 15. De novo, estou falando projetos, uau, assim, projetos mega. Direto ou indiretamente envolvidas. E eu sempre falo que esse não é um problema só de número, porque eu sempre brinco, né? Se você tiver que pedir uma pizza para 12 pessoas, que sabor que você vai pedir? É verdade. Mozzarella. Eu vou pedir uma bem simples, eu não vou pedir uma mega sofisticada, uma mega diferentona, porque a chance de eu errar é tremenda. Então, a gente entra no mundo da compra, que esse é o meu 2º livro. Meu 2º livro é sobre a compra, em parte.
Que eu falo, o maior desafio está na compra, não na venda. Se você não entende de compra, você não entende de venda. Se você não entende como o teu cliente toma uma decisão, que tem tudo a ver com o que você está falando. Que isso significa eu ter conversa de negócio, que é algo que a gente vem batendo muito forte nessa tecla. Exige de você, lógico que exige de você, estudar o business do cliente, ver onde que ele, como é que funciona a planta, de onde que é a distribuição dele ou dela, o que são os hot topics dentro daquela indústria. Falar, como é que eu vou conectar isso com a minha lojinha? Tem vezes que, de novo, eu sinto que a gente um grande trabalho nosso hoje é de curadoria. Você, por mais que você seja super engajado e queira ouvir essa história com venda, você não tem, porque você tem tudo isso para se manter atualizada, para estudar, para gerir equipe, para gerir escritório. É impossível, a não ser que você esteja no ET, você lê o mesmo tanto que eu leio sobre vendas. Então, o meu trabalho é pegar essa massa crítica de dados, de informação e ser um curador também disso. Fabio, você viu isso aqui? Eu acho que tem um paralelo com o mercado jurídico. Puxa, como é que vocês estão lidando com o assunto tal? Porque, isso é uma pesquisa nova. Porque eu sinto que esse é parte do nosso trabalho, que é um pouco que você estava falando de eu entender o que está rolando do ponto de vista de precedente, de posicionamento, o que as empresas estão mais preocupadas, que leading case que eu vi, ou se não é um leading case, é um negócio que já me chama atenção. Concorda ou não? Total, 100%. Né? E eu acho que algumas áreas, elas se veem muito distantes do negócio do cliente. Né? Então, o contencioso, às vezes, acontece muito isso. Seja o contencioso civil, se vê muito distante. O penal... eu acho mais distante ainda. É mais distante ainda. E você não é a primeira criminalista. A gente teve uma pessoa na segunda temporada, o Léo, que também falou muito sobre isso. E eu estou falando porque ele falou no podcast. Ele falou assim, puxa, ir visitar o cliente, visitar a operação, porque isso vai mudar como eu vou olhar. Não sei se você concorda, né? Total. Ele estava falando, isso vai mudar como eu vou olhar a minha execução. Onde que eu vou focar? Onde que eu vou... E aí você estava falando, quando você pega essa estatística do Gartner, eu falo que não é um problema só de número, porque, de novo, como é que você cria consenso comum? E por mais que a diretora tenha a caneta, muitas vezes ela não quer ter a caneta sozinha. Ela quer share the load, ela quer um cover essa, ela quer, você tá na mesa aqui, eu vou te trazer aqui, porque se der algum BO, a gente tomou a decisão junto, né? Então tem esse negócio do cover essa também. Tem. Mas é um problema também de diversidade num lugar ruim, porque muitas vezes, quando você está lidando com stakeholders de áreas distintas lá dentro do cliente, o cliente também tem dinâmicas e politicagem e puxa daqui, cabo de guerra, e você às vezes você se vê no meio. Não sei se você vive Faz isso. todo sentido. Né? Você se vê no meio, é a tua habilidade de ser alguém que consegue catalisar a ação dentro do cliente, consegue ajudar a botar a bola no chão e levar aquele assunto até a linha de chegada, tem a ver com tudo que você estava falando lá no começo de comunicação. Não adianta eu ir positivamente falando uma linguagem que não vai conectar com aquele stakeholder, que a gente vai falar coisas completamente distintas, chegar... Eu viro um ET lá dentro, né? O cara fala, você não entende nada do que eu estou passando. Concorda? Concordo 100%. Eu gosto de prático, então vamos lá. Boa. Então, a gente sempre vai dividir o nosso bate-papo em 2 tempos, né? O primeiro tempo que temos um cenário real para tratar ou para cuidar. E uma coisa que eu gosto de perguntar para o meu interlocutor é, o que você espera? Olha que legal essa pergunta. Porque assim, Bruno, as pessoas trazem problemas. Sim. Né? E aí eu digo que de 100 ligações que eu recebi, 100 são problemas. Então, esteja acostumado a absorver o problema lidar de com alguém. problema, médica de pronto-socorro, né? O fato é que agora a gente vai depois falar do quando não toca, né, entre aspas, com o demanda, WhatsApp. sem demanda. Então, Boa. assim, na demanda o que você tem de expectativa de resultado. Porque a minha leitura, né, com maturidade se você deixar claro no primeiro call, né, na primeira oportunidade, qual é a expectativa real de entrega, seja intervalo de tempo onde você responde para o cliente, eu não sei, eu não tenho como te precisar. Por quê? Porque tem essas variáveis, né? Seja dizer isso que você pretende, né, você não vai. Vamos imaginar, né, fraude. Fraude é algo que sempre existiu, fraudes internas, é algo que sempre vai existir. E agora, com a sofisticação de tecnologia, são fraudes ainda mais agressivas. Sofisticadas, não é? Então, eu digo, qual é a sua expectativa? Se o seu prejuízo é de X milhões, não tem a expectativa de recuperação de X milhões. Perfeito. Então, quando você é honesto com o cliente, é transparente, de mostrar para ele, eu conheço a técnica, eu conheço os julgados, eu tenho X casos assim, esta é uma probabilidade para te apresentar. Isso te atende? Isso vai funcionar? Então, esse ponto eu acho que ele é essencial. Outra questão, né, que eu acho que é essencial, é quando você, ao conversar com o cliente, e aí você vai falar de budget, né? Porque muitas vezes o cliente não
tem uma certeza do que vale aquele trabalho. Então, ele está lendo só para honorários. Perfeito. E aí, o que você mostra, né, do ponto de vista interno, né, aqui, o investimento de resultado para a companhia, para o exterior, muitas vezes, quando a gente está falando de filiais, que tem matriz, olha, você fez uma operação, você apresentou os fatos à autoridade, e ela lhe traz um resultado que seja uma linha de responsabilização, ainda que não a pretendida, né, que todos no passado pretendiam prisão, né? Agora o cliente já entendeu que não consegue. Mas eu acho que, voltando para o ponto, ser transparente com o cliente e mostrar aonde tem uma expectativa plausível é segredo do sucesso. Faz muito sentido. Tem uma formulinha que eu amo e eu queria dar atribuição a quem inventou ela, mas eu não sei. Eu sei que é muito louco isso, porque eu acho que eu li, eu não lembro se eu li algum livro, enfim, a informação está aqui. Se eu pudesse dar o crédito, eu daria, não é minha. Que satisfação é igual a expectativa menos entrega. Então, com maior expectativa que você criar na cabeça do cliente, entrega menos expectativa, perdão, inverti a ordem. Então, com maior expectativa que você criar na cabeça do cliente, maior tem que ser sua entrega, porque você está prometendo mundos e fundos. E o pessoal mete muito os pés pelas mãos em vendas, nessa falsa proatividade que eu quero, ou falar o que o cliente quer ouvir, né? Então, faz muito sentido esse alinhamento, né, que você está trazendo e entender, usando de novo o termo aqui, que é o job to be done, o que o cliente realmente está esperando disso, né? O que ele ou ela, que é algo que eu amo essa teoria, né? Uma teoria de inovação que vem de um livro de um professor de Harvard que até faleceu, o Clayton Christensen, mas que se aplica como uma luva para vendas, porque no final parte do princípio que tudo que você contrata na sua vida, você contrata para cumprir um trabalho. E isso vai desde a pessoa física. Então, verdade. Eu sempre uso esse exemplo do café, né? De repente, eu contrato um café porque eu gosto da experiência de tomar um café, ele tem um negócio meio nostálgico para mim, aquele momento do café com o jornal, e tem gente que toma café para ficar acordado. Então, o mesmo produto cumpre trabalhos distintos na vida de clientes distintos. Se você não consegue conectar com isso, você não sabe, de novo, a visão da compra. Se você não entende a visão da compra, o que o cliente está esperando, e esse alinhamento todo, e eu digo mais, eu tenho um conceito, e de novo, só dando uma bonita coisa que você já está fazendo, que eu amo, que é o que a gente chama de Mutual Engagement Plan. Como que funciona o Mutual Engagement Plan? É quando eu começo, é um nome bonito, americano dá nome para tudo, mas é um nome bonito, mas para dizer o seguinte, vamos combinar aqui o game plan. Quem vai fazer o que até quando? Porque aí você também retira um pouco da ansiedade. Eu sempre uso isso como exemplo, né? E-commerce lá atrás, quando a gente comprava, era um voto de fé. É verdade. Lembra? Sim, você comprava, você não fazia a menor ideia onde estava a tua mercadoria. Aí o que a galera de e-commerce fez? Começou a fazer o timeline. Ô, Fabiola, teu produto está aqui. Saiu para a transportadora. Eu não tenho dado, porque eu nunca fui atrás. Deve ter. Eu imagino que deve ter caído o número de ligações e acesso ao saque deles tremendamente. Porque você começa a tirar essa ansiedade. Porque... De novo, você tem um endgame, né? Onde eu quero chegar lá na frente. Mas para eu chegar lá na frente, eu tenho vários passos. E essa gestão desses passos, elas trazem... Eu já estive do outro lado do balcão. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da vida, trabalhar um tempinho em empresa. Porque quantas vezes eu vi o pessoal, né? E depois que eu voltei para escritório, eu fui de escritório, aí trabalhei numa startup que quebrou, aí depois fui trabalhar na Ambev... trabalhei na Volkswagen lá atrás, e aí eu volto para o escritório. E eu lembro muitas vezes a galera, entre aspas, né, falando, esse cliente tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, calma. Você não sabe o que está acontecendo na vida dele ou dela. Você não sabe o que os teus stakeholders, né, ainda mais em open office, vindo na tua mesa, você sendo bombardeado por e-mail, por demanda, é uma vida... De novo, cada um tem os seus desafios. Trabalhar em escritório também tem vários desafios. Não estou aqui nem dizendo que um é mais difícil que o outro, mas é uma realidade muito particular de você... Você estava falando das reuniões, né? Quantas reuniões eu participei, Bruno? E aí, dá? E aí, você faz muito esse assessment de risco. Eu acho que esse é um lugar interessante também, nosso, como né, esse Trusted Advisor, que é o meu trabalho é ajudar o cliente a tomar uma decisão mais embasada. Óbvio que eu não posso decidir por ele ou por ela, mas o meu papel é mostrar, com base na minha experiência, e não só jogar uma bigorna no colo dele. Fabiola, tem 5 caminhos, aqui estão os riscos. Pô, você não está ajudando ninguém fazendo esse negócio, né? E eu vejo muitas vezes que vai nesse
Eu já ouvi tantas vezes, não, mas isso não sou eu, não vou me... Não é eu que decido, é o cliente. É. Eu falei quais são os riscos. Cara, mas pô, você não tá ajudando, entendeu? O cara tá contando com você para você filtrar toda essa informação, para trazer tua bagagem e falar, olha, eu já vi isso aqui algumas vezes e eu vi dar errado aqui. Minha sugestão seria a gente ir por A. Se A eventualmente não funcionar para eles por algum motivo, tem B. Você não abre o leque inteiro de possibilidades e joga essa bigorna que você não tá ajudando ninguém. Que aí você entra muito naquilo que a gente sempre fala que é o paradoxo da escolha, né? Quanto mais opção, mais difícil a tomada de decisão. A gente mais se confunde, é o cardápio grande. Eu falo, gente, eu não entendo de restaurante, não vou nem entrar aqui. A gente até trouxe na temporada passada o Pedro, que é um dos donos do Aprazível, o Pedro Hermeto, um queridíssimo. Mas em restaurante eu não entendo aqueles cardápios enormes. Eu falo, cara, tua operação fica pior, porque você tem que comprar todos esses insumos, tua cozinha vira uma loucura e a tomada de decisão é pior. É muito mais fácil você ter um negócio, um cardápio muito mais reduzido. Você concorda com esse ponto, né? De qual que é o nosso papel como trusted advisor, né? Dos nossos clientes, né? Eu acho que até o papel do advogado, a advogada se via muito distante disso tudo que a gente está falando, né? Não sei se você também enxerga esse comportamento mais distante do negócio do cliente. Agora é o que você estava falando, não é negociável. Não é nice to have você se envolver. Você tem que se envolver. E ele espera que você se envolva. Né? Ele espera que você se envolva. Ele parte da premissa que... Outro dia, faz tempo, outro dia, um cliente estava me falando que a gente bate muito forte nessa tecla da preparação. Por isso que eu estou falando que você já faz. Não, você está certo. Várias das coisas. E eu acho que, assim, e um dos pontos que é ponto comum para nós dois também, o cliente está muito mais preparado. Opa! Porque uma coisa que eu acho que mudou muito, Bruno, e aí falando, né, porque eu também quero falar de como é que a gente faz quando não há demanda para criar demanda, o cliente, quando você conversa, ele tem o grupo de WhatsApp da mesma, vamos pensar assim, né, estamos falando de uma indústria química, tem o grupo, tem o legal da indústria química. E eu acho que os grupos, principalmente depois do ingresso do compliance, né, o chapéu de ligar ou acionar o penal se distribuiu muito. Então, a gente tem hoje uma liquidez, assim, uma dificuldade dele perceber que, de fato, vai para o penal, porque o call, né, a chamada, está no chapéu do compliance, que liga para o par do compliance, que quer que faça uma apuração interna, mas o sucesso, muitas vezes, da apuração interna não é a delegacia, ou não é puramente a questão penal, né? Então, esse é um ponto. Então, eu acho que as pessoas hoje se falam muito mais e trocam muita experiência. Eu faço parte de 2 grupos de mulheres de white collar. E eu estou lá como ouvinte. Eu confesso a você que eu nunca escrevi uma mensagem. E muitas das vezes, porque é aqueles grupos que quando você olha tem 250 mensagens em 2 horas. E aí, às vezes, você vê um tema de discussão e você observa que elas trocam, né? Porque é de mulher, por isso elas... eu pensei isso, eu coloquei aquilo, você já olhou, você já pesquisou, você já colocou. Então, esse cliente chega numa demanda externa só se ele realmente precisa de um especialista. Que legal. Então, isso mudou. Então, acho que antes o cliente estava mais isolado, ele tinha um preparo menor. Muitas vezes o jurídico entendia de contratos, né? Ou entendia de um M&A. Ele tinha uma visão menos próxima do contencioso. E aí, efetivamente, ele precisava do contencioso. Hoje, o cliente troca muita informação. E aí, um ponto relevante a interface do contencioso ficou virtual. Então, Bruno, acho que eu não sei se alguém já te disse isso, mas é um ponto meu que você não é criminalista, mas você faz um depoimento e uma audiência na sua casa. Porque hoje é fácil, abre um vídeo. Eu não preciso entrar numa delegacia, não preciso entrar no fórum, olhar para o promotor, para o juiz. Aquilo pede uma expertise. O virtual, nem sempre. Interessante, né? Eu sei que eu quero puxar 2 ganchos que a gente tem aqui que eu acho super interessante. Esse das reuniões sem demanda, que acho que você já vem tocando, e também essa questão de como você molhou o pé na água em venda. Mas o que você está trazendo casa muito com a nossa visão, porque a gente sempre fala que tem 2 ciclos acontecendo ao mesmo tempo. Tem o ciclo de compra do cliente e tem o nosso ciclo de relacionamento com o cliente. E eles não necessariamente estão alinhados. Por que eu quero dizer isso? Porque pode ser que 3 prospects cheguem hoje lá no Demarest para conversar com você. Do ponto de vista de ciclo de relacionamento com o cliente, esses 3 prospects vão entrar na mesma fase. Né, que é a fase que a gente chama ali de prospecção, de levantamento de necessidade, identificação de necessidade. Né? Temos uma demanda, não temos, ele só quer conhecer, ele está shopping around, o que quer. Ou seja,
apesar de, no meu ciclo de venda, no meu ciclo de compra, no meu ciclo de relacionamento com o cliente, esses 3 clientes, esses 3 prospects têm entrado na mesma fase, do ponto de vista de ciclo de compra, eles estão podem estar em fases completamente distintas. E isso vai implicar em mudança de como o meu approach para aquela reunião. Então, o que a gente fala é o seguinte: se você não entende esse ciclo de compra do cliente, onde você está entrando, você não entende de venda, porque a gente tem e casa muito com o que a gente vem defendendo, né? Que um cliente hoje que faz muita lição de casa sozinho, que tem tudo a ver com o que você estava falando. A gente recebeu aqui a Ale Hatzel, diretora, né, de risco, legal, risco e compliance do ABN. Eu perguntei para ela, falei, puxa, Ale, como é que você escolhe escritório? Olha a resposta dela, Fabiola. Não sei se você ouviu esse. Eu vi, mas eu não lembro a resposta. Olha a resposta dela. Ela virou e falou o seguinte: olha, a gente é um banco muito conservador, a gente tem a Holanda para reportar, então tem determinados assuntos e abordagens que a gente quer uma determinada linha. Então, muitas vezes, a gente vê como determinado escritório, como determinada sócia, determinado sócio está se colocando em relação àquele tema. Aí eu te pergunto, como que ela vê isso? LinkedIn, reunião da Ambima, da vida, né? Então, ela vem colhendo essas informações. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, o que a gente fala é, quanto mais tarde você chega num ciclo de compra do cliente, maiores as chances de você ser comoditizada ou não ser você. O cliente já tem um vendor of choice, já tem um escritório de escolha, e você está lá só para compor o preço de bid por uma questão de compliance, por uma questão interna. E aí a pergunta que vem é, tá bom, mas como é que eu me antecipo ao ciclo de compra do cliente? E a gente usa 3 alavancas. A primeira alavanca é chegar antes do ciclo se iniciar. Então, eu estou gerindo aquele relacionamento, eu estou trazendo provocação, eu estou trazendo ideia, eu estou trazendo insight, eu estou sendo um vetor ali de novas ideias. Aquilo que você falou que eu amo, que eu falo que a maior frase que você pode ouvir em venda é, não tinha pensado nisso antes. Né? Porque não tinha pensado nisso antes, é algo que não quer dizer que não é que 100%, mas assim, você tá, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você, ele vai largar na frente. Então, tem toda essa fase que eu falo que é pré-funil, que é a fase de gestão de relacionamento, que eu também quero entrar depois, que é uma fase super importante e feita de uma maneira muito solta, na minha opinião, sem necessariamente um processo por trás. O outro jeito é, eu tenho que estar próximo dos meus clientes mais relevantes, de forma, quando o assunto começa a borbulhar lá, eles me queiram por perto. Né? Eu falo que o negócio do Trusted Advisor também é outra coisa, quando eu ouço da boca do cliente, eu falo, puxa, que legal que a gente conseguiu atingir esse nível de relacionamento, é quando o cliente vira e fala pra gente, puxa, eu quero vocês próximos para tomar decisão de negócio. Quando a gente chega nesse lugar, eu falo, puxa, que legal, o cliente quer nos ouvir. Né? E o cliente vai querer nos ouvir a depender de como eu venho gerindo esse relacionamento, como eu venho me colocando, que é tudo que você estava trazendo. E o terceiro é a parte do conteúdo. Como é que eu faço... agora, meu momento assim, desabafo, né? Como é que eu faço um marketing de conteúdo que não seja post do dia da árvore? Porque fica aquele negócio do algoritmo pelo algoritmo, eu preciso postar porque eu preciso postar, e não tem um depara. Puxa, eu estou fazendo isso porque eu estou conectando com algum assunto que eu estou vendo, com alguma coisa legal. Que reação? Eu sempre falo, né? Eu não quero um conteúdo que o cliente meramente compreenda. Eu quero que ela se sinta compreendida. Que, de novo, é outro sinal que eu fico buscando. Quando o cliente vira para mim, eu adoro, né? Quando tira um print, assim, do meu post, fala, mandei para todo mundo aqui. Eu falo, yes. Por quê? Porque, de alguma forma, aquele conteúdo está conectando com alguma coisa que eles estão discutindo lá dentro. E é isso que eu quero. Eu não quero, eu brinco, né? Aquele honrado por alguma coisa... eu até brinquei com a Ale, né? Eu falei, o Ale, quando estoura um cano ali de todo mundo honrado com alguma coisa, é ali que você fala que você vai contratar o escritório? Ela fala, não. Óbvio que não. Eu não sei se... Eu joguei um monte de coisa em você, né? Faz total sentido. Não sei se faz... E aí entra nessa questão da sem demanda. Como que você enxerga esse cenário sem demanda? Como que você se torna relevante? Como que você se coloca? Como que você faz quando o telefone não toca? E que hoje é algo bastante super comum, presente. Mas eu quero piorar um pouco a tua pergunta. Vai. Já que você colocou, eu vou pôr mais sal aí. Amo. Vai, vou pôr uns temperos aí bora. Reais. Eu acho que você tem essa dificuldade que você traz. E eu vou colocar a palavra, eu acho que é algo para se pensar, é algo para desenvolver. Que vai ter um pouco do skill de quem está liderando a área, tem um pouco do teu coletivo. Mas eu acho que o meu skill, se eu tivesse o meu escritório o meu skill dentro de uma estrutura que eu estou há muito tempo, eu falo, né? Eu quase que tenho um outro sobrenome, né?
porque eu estou há 27 no Demarest, Muito é tempo. Fabiola Demarest, Jesus. né? Eu sou honesta. Muitas vezes você já chega no lugar e já tem uma referência com alguém que fala, eu conheço o sócio tal, A, ou B, ou C. É história grande desse tamanho. Então, assim, você tem esse cenário, né, para olhar. E aí você tem um outro cenário para olhar, que é o que você fala, que é eu carrego, né, ou muitos pares meus carregam, um rótulo. Tá. O meu rótulo é de penal empresarial, é o criminalista. É aquele rótulo, Bruno, que muitas vezes ainda hoje alguém fala, essa é minha sócia. Lê esse meu nome. Ela é incrível, mas tomara que você não precise dela. Aí, quando eu escuto isso, eu penso assim, mas a gente tem a mesma meta para bater de vendas. Assim, não faz isso comigo, não, né? Qual a parte que não tá ajudando? Mas é real. Sim. E aí você sabe que às vezes, desculpa de delicadeza, mas às vezes eu já ouvi dos próprios criminalistas falando isso, viu? Espero que você não precise de mim. Não, eu não faço isso jamais. Então, assim, você tem uma tatuagem que te colocaram e aí você não vai remover a tatuagem. Perfeito. Depois você tem 2. Você tem um problema do enforcement no país. Tá bom. Porque decresceu gigantemente. É real. Né? Dado, né? Dado. É real. Assim, é real em qualquer lugar que for, é real. A gente não vai entrar nessa pauta de criminalidade, mas é real, não é o business do penal empresarial, ele decresce. Você tem o teu time interno, porque diferente da boutique, que a gente não vai fazer a comparação, até porque eu trabalhei muito pouco tempo em boutique, você tem hoje um cenário que você depende dos seus sócios para que também você tenha um fomento de venda. Claro. Né? É esperado. Claro. Porque o call fácil, que é uma intimação, eu preciso esquecer que ele exista. Porque se vem um bom trabalho interno, porque o meu cliente interno são todos os sócios, não apenas eles, mas todas as pessoas. Né? Eu acho que o call interno vem no estilo Fabiola de ser, do porteiro, do cara que eu chego e dou bom dia sorrindo. E pessoas invisíveis. Então, assim, eu sou muito feliz de cumprimentar as pessoas invisíveis aos olhos dos outros. Tem gente que eu adoro, que no meu aniversário parou na minha sala para timidamente falar, doutora, parabéns. E eu levantei e dei um abraço. Acho que essa pessoa nunca na vida imaginou que eu fosse dar um abraço. Mas essa energia do interno, das pessoas saberem, posso perguntar para ela, doutora, é uma coisa pessoal, posso te perguntar? Sim. Você ter sempre uma porta aberta. Então, eu acho que para mim, é regra, a prioridade ao cliente interno é porta aberta. O que for de quem quer que seja, precisa ser. Que casa com aquela venda interna que a gente estava falando, né? E não importa quem. Porque você nunca sabe quem vai falar com quem. Sim. Quem vai curtir o teu post com um comentário que a pessoa, num outro lado, fala, nossa, que legal. Então, eu acho que isso é hábito, né? Isso é hábito, isso é... Lógico, também vem, né, de berço, né? Então, você aprende, isso é hábito, você replica. E as pessoas que estão com você repetem, né? Porque, naturalmente, você repete aquilo que você observa com muita frequência. Perfeito. Você tende a ter um comportamento parecido. Esse lado da liderança pelo exemplo também, né? E aí, assim, eu sempre vou atender uma ligação ou entrar numa reunião virtual com sorriso, com bom dia, com energia, com gol. Gol, gol, gol. Então, eu acho que, olhando desse aspecto, eu tenho os meus sócios, e que muitas vezes não enxergam uma oportunidade de efetivamente ter valor agregado. Voltando para o ponto que você quer trazer. Sim. Eu enxergo menos enforcement. Então, naturalmente, o cliente não tem tanto receio que algo vá acontecer, como ele tinha no passado. A gente está vendo tantas nulidades, né, bastante relevantes. Foi um desserviço, né, os últimos movimentos de operações. E aí você tem um cenário que mas por que o penal vai falar de business? Perfeito. Então, assim, isso é realidade. Uma quebra de paradigma. Né? É efetivamente uma realidade. Tanto que a matéria que saiu ontem no Valor, que eu trago, eu vou falar de acordo de acionista. Eu vi. E aí, legal, assim, saiu uma foto no sua. Quando a jornalista, né, a diretora interna trouxe, eu falei, é esse tipo de matéria que eu quero que você esteja de olho. Porque se eu estou num full service, é inaceitável que eu só fale de penal empresarial. Eu não vou vender, eu não me vendo mais. Então, a resposta que eu tenho para dizer primeiro para você é que, assim, o que me motiva imensamente hoje é esse desafio. É altamente desafiador. Qual que você acha que são as barreiras, não falando especificamente de você, mas olhando isso de cima, assim, quando que você acha que... Por que não acontece? Por que esse cross-selling, o que você acha que são elementos que você
procura superar ou fazer diferente, não diferente do resto, mas assim, porque eu enxergo alguns, né? O pessoal, todo mundo está batendo na tecla do cross-selling, né? Sobretudo, obviamente, um escritório desse tamanho, mas tem algumas barreiras ou tem alguns desafios que você tem que enfrentá-los, porque colocar a tua cabeça debaixo da areia e achar que eles não existem não é verdade. O que você acha que são obstáculos e que você está atento? Acho que você já veio tocando em alguns, assim, que é um tema que eu sempre bato muito forte nessa tecla, assim, sabe? Que é aquele wishful thinking, né? Vamos fazer mais cross-selling. Eu falo, gente, isso aí é esperança e esperança na estratégia. Lá a gente premia o cross-selling com KPI, KPIs, né? Uhum. Isso não funciona na prática. Para minha área, isso não é algo. Porque ele olha para mim e ele fala assim para mim, mas eu vou te vender, a tua proposta de honorários é 1x, o do coleguinha é 10x. Eu bato a meta, porque eu vou vender você. Você é 1x. Entendi. Esse é um exemplo. Não, legal. Não, mas de novo, é uma conversa livre. Outro é aquilo que fala assim, mas... E mesma coisa que eu trago de ponto de crítica são os avaliadores internacionais. Porque os nossos clientes não gostam de dizer que tem problema criminal ou que tem issues criminais. Mas eles pedem que a gente avalie. Põe tudo no confidential. Tá, mas o cliente também é acionado. Aí ele fala, mas... O que está acontecendo, né? Eu vou negar. E já começou um movimento de falar assim, não, eu vou dizer que eu nem conheço, que eu nem tenho. Porque isso não é positivo para a operação. Sim. Então, acho que um ponto que eu quero trazer, ou voltar a trazer, nós carregamos há muito tempo cenários, Bruno, que é, não brigue com eles, aceite-os. Isto é assim, ok. O que eu posso fazer a mais? Perfeito. Para mim, essa é a pauta. Eu nunca aceitei, e aí quem está na minha equipe sabe, eu falo, gente boa traz negócios. Gente alegre traz negócios. Gente com brilho traz negócio. Não importa de onde ele venha. Então, assim, essa é uma realidade, eu posso mudar essa realidade? Não, eu não estou do outro lado, né? No governo, nas políticas internacionais, etc. Então, eu vou olhar aqui. O que tem de similitude? Poxa, eu gosto de estudar. O administrativo sancionador, né, não falando tecniquez, mas dizendo, tem muitas entidades fiscalizadoras que têm o mesmo nível de raciocínio de discussão das bases do penal. Vai falar de dolo, vai falar de prova, de cadeia de custódia, ou seja, eu tenho muita coisa que se entrelaça. Vamos olhar para onde está o enforcement. Se ele saiu do jogo desta posição, que eu faço nota 10... Vamos olhar onde ele está hoje. E o que eu agrego de valor? Como é que eu raciocino? Como é que eu puxo toda a minha experiência para agregar valor? Perfeito. Eu apaixono quem for ouvir. Porque você faz um raciocínio que ele fala, isso faz sentido. Mas você também faz isso? Aí, essa é a minha pergunta de ouro. Aí eu fico confortável, né? Aí eu aquela tipo assim... brilhei. Deixa eu te contar. E aí você começa a raciocinar outra questão. Porque eu venho de um lugar que é meu, eu sou muito objetiva, Bruno. Então, quando eu escrevo, eu vou te pôr a conclusão, a fundamentação, check. Então, quando você traz para esse lugar um raciocínio rápido, de leitura fácil, você apaixona. Porque... muitos advogados, e isso não é uma crítica, é uma característica, falam demais, escrevem demais, o mundo mudou. Então, meu interlocutor de órgão regulatório, com o raciocínio de quem vem já mais pragmático, é sucesso, é um bom resultado. E eu acho que um dos pontos, né, que ligam essas questões é quando a pessoa percebe que na sua decisão você está olhando melhor para a companhia e não para o budget. Eu acho que tem um lugar aí que me conecta muito, que você trouxe, que é... Eu sempre falo, e de novo, não estou simplificando. Eu acho que vender é complexo, vender é difícil. Eu até estava ouvindo uma empresária falando, eu amei, que ela falou que os filhos dela eram pequenos, acho que era um casal, eu estava ouvindo num podcast, e ela falou que ela não tem controle, mas ela gostaria que early, né, in the game, na carreira deles, eles trabalhassem em vendas. Aí a pessoa perguntou para ela por quê. Ela falou, porque eu quero que eles entendam que venda está em tudo. E eu quero que eles se acostumem, olha que interessante, a lidar com rejeição. Fantástico. Eu falei, nossa, que brilhante, né, que ela trouxe. Faz muito sentido o que ela está trazendo, porque a gente tem essa falsa visão. E aí eu acho que casa com isso, que é... E parece uma conversa de autoajuda barata. Mas eu acho o seguinte, qual é o antídoto, né? Eu acho que quando você começa a olhar do job to be done, ou seja,
como é que eu vou gerar valor aqui, que é o vendendo valor, né? Como é que eu vou gerar valor aos olhos dela? Como é que eu vou ter uma entrega? E não o que eu quero vender para você. E aí você vai adaptar, você vai se transformar, você vai pensar em como que você pega toda essa massa crítica de expertise. Sabe por quê? Porque a gente enche o peito para ficar falando da gente, porque a gente se acha o máximo. Ou pior, a gente não se acha o máximo e acha que precisa se qualificar o tempo inteiro para estar ali na frente, que a gente perde essa conexão. Então, parece um negócio muito simplista eu virar e falar assim, olha, quanto mais você ajudar o teu cliente a atingir meta de negócio, atingir objetivo de negócio, mais você vai vender. É uma matemática simples, né? É o pull que a gente chama, né? Não é o push. Eu não estou tentando te empurrar, eu estou tentando fazer. Agora, aí você fala, Bruno, mas eu preciso pagar minhas contas, eu tenho orçamento, eu tenho... Tá bom, o antídoto para isso você tem que lembrar que venda com estratégia, eu falo, né, o tripé, né, da prospecção eficiente que a gente chama, né, que é consciência, consistência e paciência. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, eu estou vendo um shift aqui de enforcement para isso, eu acho que, né, o Wayne Gretzky falava muito isso, né, you have to go where the puck is going, você tem que ir para onde o disco está, não onde ele está indo, não onde ele está. Então, eu começo a enxergar tudo isso, aí vem a consciência, segmentação, eu vou privilegiar essas indústrias e segmentos, porque eu acho que tem mais dores mais latentes, esse aqui nem tanto, né, você trabalha no ambiental, de repente um certo segmento, agora tecnologia não era o teu segmento spot, mas de repente para data center porque você vai ter um aspecto aí de energia, enfim, eu estou chutando aqui, né? Só dando exemplos de como as coisas vão mudando. De repente, o perfil de cliente ideal do pessoal do ambiental era mais a indústria zona, mas começa a se abrir agora um lane para você olhar também dentro da indústria de tecnologia para essa questão dos data centers, por exemplo. Então, você tem os assuntos que vão shifting, e aí entra a consciência. A consistência, aí é onde eu ia entrar. Eu sempre falo para meus clientes que é o seguinte, cara, um funil cheio, ele traz paz de espírito. Pelo seguinte, venda um jogo de volume. Aí volta a consciência, não é qualquer coisa, não é spray and pray, você jogar um monte de coisa e reza para alguém te contratar. É um jogo de consciência que tem o pré-funil, que a gente estava falando de gestão de relacionamento, e aqui eu queria entrar um pouquinho também, e é o jogo... Porque a partir do momento que eu não tenho um funil cheio, eu não estou com matéria-prima, não estou com coisa entrando, e eu tenho a minha meta, é muito tentador eu querer converter para pagar minhas contas. E eu entendo de onde isso veio, estou humanizando. Gente, eu entendo. Tem vezes que é difícil mesmo, e você toma decisões equivocadas, mas eu acho que o jeito de você fazer isso tudo... que a gente tá... E aí entra a paciência. É difícil, a gente estava falando sobre isso, né? É difícil eu te falar, quando a gente começa um projeto, ROI do que eu faço. Fala, Bruno, é fácil, eu preciso vender mais. Tudo bem, gente, mas assim, o nexo causal... Bingo. Vai. Não é bingo, porque eu falo assim, não aperta o parafuso. Se eu apertasse o parafuso, lindo, bota mais parafuso na linha de produção. Beleza. Né? Então, eu acho que um ponto que eu quero pegar do teu gancho é como é que você mantém time motivado, equipe motivada na baixa? Porque eu estou a 27 e eu falo, muitas vezes falo assim, é um batimento cardíaco? Sim. Up and down, up and down. A vida é assim, né? A vida é. E a sazonalidade do mercado e a demanda. E hoje eu tenho uma quantidade infinita de concorrentes. Então, colocar na proposta de honorários, você é o primeiro escritório full service que teve a PNA empresarial. Falar sério. Parabéns, acho que a minha mãe vai achar bonitinho esse tanto. Muito bom. Mas nada, mas Sim. ninguém. Sim. Então, aquela proposta de honorários de 50, 70 slides que eu tenho, eu faço, que o escritório, como todo... Esquece, eu faço o que hoje? 2. Eu faço um slide com primeira informação, escopo, custo, tempo de entrega. E um outro arquivo, se ele não sabe quem eu sou, tem dúvida, um arquivo separado. É um anexo ali, não? Tipo um check, onde vai ter benchmarking relacionado a ele, né? Não é um copy-paste. Mas assim, não vou por isso na proposta. Né? Então, e aí volta, né? Quando você fala de relacionamento, né? Então, eu acho que o relacionamento com o cliente são pessoas. É tudo. Né? Assim, de novo... Tudo são pessoas, no fundo, ou acima de tudo, são pessoas. Então, tem hora que não é a hora de mandar e-mail. É hora de passar a mão no telefone. Senhor, Bruno, as pessoas pararam de se falar, Bruno. Eu não entendo isso, Fabiola. Eu não entendo. Não é? Eu não entendo. Eu ligo e eu falo, Fabiola, tentei minha sorte. Você pode falar? Eu sempre faço assim. Quem já ouviu eu ligando vai dar risada. Porque tem vezes que um telefonema... Eu vou te falar, por exemplo, eu brinco que o meu contrato, né, o nosso contrato aqui de prestação de serviço, ele é o mais revisado do Brasil, né? Foi revisado por vários escritórios. E normalmente é muito fácil o nosso trato, né, de assinar o contrato, a gente não tem muito vai e vem.
quando eu sinto que alguém caiu de paraquedas, não tem um relacionamento, tem um jurídico interno do escritório, a pessoa carrega a tinta, né? Eu ligo. Eu falo, não vou ficar em vai e vem de minuta. É isso. Aí eu ligo para a pessoa falando, tudo bem, queria me apresentar. E via de regra com a gente, acontece a pessoa, eu nem sabia do que era direito, não tinha um contexto. Eu falo, deixa eu te explicar antes da gente falar sobre minuta, deixa eu te explicar um pouco o que é o projeto. O projeto é isso, o projeto é isso, o projeto é isso, não sei o que lá. Qual que é o conforto que a gente quer dar para vocês? Isso. Qual que é o conforto que a gente precisa de vocês? Isso. Faz sentido, Bruno? Faz sentido. Agora vamos revisar a minuta. É perfeito. Quer me deixar chateado? WhatsApp de voz. Porque não grava um podcast, como eu brinco. O cara não grava um podcast. Eu vou pôr na velocidade 2. Vai achar que você tá bravo. Não, vou fazer qualquer outra coisa junto com aquilo. O telefonema faz conecta. Deixa eu te entender. Porque, só para estressar esse ponto, o ser humano, né, e muitos malefícios e benefícios, como tudo na vida, né, o bom tem os dois lados, mas nós estamos perdendo a capacidade de comunicação. Total. Então, as reuniões são todas virtuais. Então, abre e fecha, abre e fecha. E aí, nós, do nosso lado, trocamos assuntos em cada abre e fecha, mas não necessariamente os interlocutores se prepararam para entregar, ou para falar, ou para o que seja. Interessante você tá trazendo. Então, e aí, vem os outros pontos, né? Num full service, você tem que contar que os seus pares estão fazendo a mesma coisa que você. E isso não é necessariamente uma realidade. Então, eu te entendo. O que algumas vezes, habilmente, você tem que fazer é um call antes do call. Vamos alinhar aqui. Vamos conversar. Plan, total. É isto, é. E se tem alguma coisa que durante uma reunião como essa, assim, não encaixamos, o que normalmente eu faço, sei lá, o cliente está achando A, estou achando B. Normalmente a minha fala, e aí eu volto para relacionamento de pessoas, é falar, gente, acho que eu não entendi, eu não fiz direito à lição de casa. Vocês me dão a oportunidade da gente falar no final do dia, se é de manhã ou amanhã, porque eu acho que tem uma documentação que eu preciso revisar novamente. Tá. Legal. E às vezes isso não é nada disso. Aí eu passo a mão no telefone e falo com o meu interlocutor principal. Falo, putz, eu enxerguei isso por isso. Por que você está vendo isso? Porque tem mais pessoas expostas. Ninguém gosta de ser exposto. Ninguém. Nem para o estagiário. Ninguém, total. Ninguém. Não exponha ninguém. Faz muito sim. Sabe que é um negócio interessante me veio quando você estava falando? Eu tive uma conversa com uma pessoa aqui da equipe e foi super interessante, porque é uma pessoa que ela trabalha 100% remoto, mora no interior de São Paulo e tal. E aí, eu vi que ela estava um pouco incomodada e eu faço one-on-ones recorrentes de, como é que tá, tal, a gente bate papo. E ela virou para mim e falou assim, eu acho que nos últimos 2 meses eu senti você muito ríspido, muito direto, muito seco nas suas respostas e tal. E eu fiquei pensando, assim, refletindo, eu falei, puxa, eu acho que a gente tava com muita coisa no pratinho, assim, sabe? Eu tava com o lançamento do 2º livro, eu tava com o curso presencial que a gente lançou agora para outubro, então eu acho que tava com muita coisa. E eu tava naquele drive de priorizar. Então tudo que não era essencial, eu falava, não vou ver isso agora. E pode ser que ao longo desse caminho eu tenha sido muito rígido, mas a minha intenção não era essa. E aí eu falei para ela, a gente estava conversando, eu falei, puxa, sabe que eu acho que a gente... E é a primeira vez que eu tenho alguém 100% remoto. E eu falei, sabe o que eu sinto? A gente perdeu aquele do presencial, que é o convívio. E aí o que sobra, se a gente não prestar atenção, é só o batidão. E isso pode ser muito árido. Né? Pode ser que eu tivesse tido... Eu acho que, né, olhando para trás e refletindo, pode ser que realmente eu tenha sido um pouco mais... Mas assim, pode ser que isso seria menos impactante se a gente tivesse o convívio, né, de troca dos micro bate-papos, do café, do almoço. Né? E aí o que a gente começou a falar, e eu chego no meu ponto, eu falei, vamos se ligar mais. Porque também fica muito troca de mensagem, aí você assume a interpretação que você quer. É isso aí. A pessoa escreveu desse jeito, você já começa a contar uma história. Brené Brown fala isso, né? A história que eu estou me contando. Eu começo a me contar uma história e normalmente essa história não é boa. E aí eu engato a quinta nessa narrativa e eu começo a olhar tudo por essa lente. Né? E aí eu falei, vamos se falar mais, vamos se ligar. Ficou na dúvida, desceu errado, liga. Vamos tentar fazer isso um pouco menos formal. Precisamos ter o one-on-one, né, no call. Não, vamos usar o telefone. Vamos ao telefone, porque daí, às vezes, naquela ligação de 5 minutos, a gente desmistificou, você também não ficou... Porque vira uma bola de neve, né? Se você deixa. Total. E eu diria para você que isso eu preciso pôr mais atenção. Porque como o cliente passou a demandar muito, ele imagina, no meu caso, que o sócio está disponível. Eu estou available.
Então, é inaceitável que ele queira falar com você, você não tenha o famoso 015. 5 minutos para ele, 10 minutos para ele. Como que você não tem 10 minutos para falar comigo? E a pessoa fala, Isso, né? Fabiola, não precisa ser vídeo, como quem diz. Pode ser por telefone. Sim. E aí você vai encaixando. O que antes a gente fazia 2 reuniões, 3 no máximo, hoje a gente faz 10. Entendi. 8, 9. Total sentido. E aí a equipe ou as pessoas que precisam, você vai o quê? Liberando os prazos ou as informações na hora que não é mais expediente. Porque o expediente está dedicado ao cliente que quer falar, ao despacho, à urgência. E aí você acaba despachando pós-expediente. Porque antes da pandemia, você tinha uma turma engajada até 9, 10 da noite. Hoje, 6 vai embora. 6:30 vai embora. E você não pode mais falar esse horário, porque ele fala para você, eu estou em casa à disposição. Então, a gente mudou. Então, esse é um ponto para mim ainda na medida que eu preciso atingir meta, né, e a minha meta tem uma metrificação nas horas de fato trabalhadas, e o cliente demanda a minha presença, seja por senioridade, seja pelas características intrínsecas. Equilibrar, ou seja, encontrar um momento onde você vai bloquear a agenda. Então, assim, hoje, para mim, o exercício eu preciso bloquear, porque não sobra. Então, eu preciso falar, este é um bloqueio. Vou falar com um, vou falar com outro. E aí, não querendo te contrapor, por óbvio, né? Não, pode me contrapor, eu adoro. A ligação não atendeu, no meu caso. Porque na ligação, a pessoa que está em casa, eu não sei com quem ela mora. Eu não sei que circunstâncias estão ao redor. Então, ela não está totalmente à vontade. Então, a ligação ela existe, claro, mas é algo de trabalho pontual. Então, eu não permeei. Concordo com você. Eu prefiro o presencial. Assim, eu prefiro, de novo, até a 3x1, a nossa newsletter que vai sair essa semana, vai falar sobre isso. É um estudo falando sobre why hybrid isn't working. Então, trazendo alguns temperos e dados, né? Porque eu falo, gente, discutir feeling é uma coisa, vamos discutir com base em dados, né? Mas eu acho que esse componente presencial, ele é fundamental. Acho que a gente está ainda... Eu estou aprendendo, né? Eu acho que eu estou aprendendo nessa jornada, acho que todo mundo está. Mas eu queria puxar um gancho disso, porque quando eu estava me preparando para o nosso bate-papo, eu vi que você participa ativamente de vários eventos internacionais e eu fiquei pensando assim, qual a importância disso para você? Para a tua área, essa exposição, como é que você enxerga isso, como é que você começou a se envolver mais ativamente e aí puxar esse gancho também em geral de networking, como é que foi para essa construção na tua carreira? Eu sempre fui muito questionadora, né? Tanto que quando eu escolhi meu mestrado e meu doutorado, eu escolhi uma área de discussão que tivesse debate internacional, porque eu sempre pensei, eu não posso estar só, eu já escolhi uma área de atuação que está dentro do território. Eu preciso pensar fora da caixa, né? É o famoso pensar fora da caixa, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista das discussões. 2, eu preciso entrar na cabeça do cliente. Muitos clientes têm multinacionais que, por sua vez, não conhecem o direito brasileiro. Se eu não entender as bases mínimas do direito internacional, é mais difícil de trazer uma explicação. Então, muitas vezes, eu começo mais próxima de você, leia, se você é um americano, um inglês, um francês, e vou trazendo a discussão para mim. Né? Então, eu vou no ponto comum, olha, então, isso é assim para os nossos países, mas no Brasil o seu é assim, o meu é assim. Então, aí eu tenho um diálogo de comparação. Depois, a gente percebeu que existe um avanço muito grande na velocidade de conexão. Quando surgiu tudo virtual, também os países se conectam, as pessoas se conectam. Então, aquilo que antes era mais difícil, que eu precisava viajar e tem um custo, uma demanda de tempo, hoje eu faço um call com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, da mesma maneira que eu faço com um advogado que está em casa, em home office. Então, essa vontade de ter acesso, de ter assuntos com maior complexidade, de entender em outros locais como estão discutindo, para mim era um ponto muito relevante. E na minha vida acadêmica, um dos pontos de discussão sempre foram, ou boa parte deles voltado à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou seja, como é que eu olho, porque eu nunca achei, diferente de alguns colegas, impossível. Mas para mim tem sentido, tem razoabilidade, não dá para ninguém se esconder através de um contrato social. Eu sempre gostei dessa discussão. E essa discussão tem um berço, né, na lei na França, né, na lei ambiental na França. E aí não me bastava isso. Eu queria saber se era aplicável. Funciona. Onde estão os desafios? Então, acho que esse é um gancho para mim permanente. Então, eu sempre comprei livros e quis entender
por onde transitam as principais discussões, porque elas têm reflexo. Então, esse é um ponto. E depois, nós também temos no escritório, né, frentes internacionais que desde sempre foram constituídas muito mais para M&A. Né? Eu acho que faz sentido. Então, sócios muito dedicados, né, a algumas entidades internacionais, onde o escritório que eu trabalho é o escritório de referência, e muito trabalho passou, né? A gente passa a observar que ele deixou de ser local e ele passa a ser de uma demanda internacional. Então, o demandante contratante do trabalho ou do escritório que vai tocar não está no Brasil, ele está muitas vezes fora. E aí, aos olhos dos meus sócios, o local de fala, e eu gosto dessa palavra. Local de fala? Local de fala, né? Que não é do penal. Você até pode ir com a gente, mas não fala que você faz penal. Eu falei, esses caras estão tão enganados. E aí encontra uma sinergia, né? Então, eu acho que se a gente olhar nos últimos 5, 7 anos, vamos dizer assim, muito por conta também da propulsão de cooperação penal internacional e das discussões, tem muitas pessoas já mais conectadas internacionalmente. E o Brasil teve uma relevância a ponto de, em algum momento, também terem negócios, né, que nós poderíamos solicitar, ser demandantes ou recebedores de propostas de consulta. E aí, estando, né, no contato com escritórios internacionais, a gente observa que, da mesma maneira que eu aqui falo com alguém em Minas, Portugal fala com a Espanha, que fala com a França. Então, a troca deles de trabalho, de experiência, de contato é muito rica. E a existência de pontos comuns existem. Então, do meu lado, e eu sempre penso assim, né, Bruna? Eu não vejo nada de errado em que os convites sejam porque precisa pôr mulher ou precisa pôr alguém de alguns países, né? E aí as classificações que recebemos. Tá tudo bem. Porque eu consegui um local de fala, por isso que eu volto para ele. E a hora que eu estou no meu local de fala, eu faço brilho. Eu vou mostrar a relevância, a intersecção, conversa. Então, eu acho que a gente aqui é muito precursor de discussões relevantes na área do consumidor, por exemplo. Então, poder conversar de outras áreas é uma... Eu sempre vi isso como um ponto de destaque de full service, porque como eu tenho um contato muito grande, gente muito bem informada de outras formas, isso me deu um arcabouço, me dá um estofo para poder, numa reunião internacional, conectar outras áreas ou outros pontos para falar, poxa, mas aqui a gente faz diferente. Ah, que legal, então me explica. Não, mas aqui a gente já trouxe esse tipo de resposta. Então, eu acho que a gente tem uma troca mais válida do ponto de vista de discussões de soluções. Eu falei num evento esse ano no Chile e a discussão era justamente de cooperação penal internacional, pensando em repatriação de ativos, né? Pensando em localização e trabalho conjunto. E aí o que alguns pensam, mas o Brasil, vai ser o Brasil. Não, as dificuldades são iguais. Nos Estados Unidos tinha no painel Estados Unidos, Portugal, né? Tinham vários países, tinha gente da China. Então, algumas dificuldades elas são idênticas. Então, no meu local de fala, numa reunião, quando eu trago e digo, mas isso também acontece neste país, nesse, acontece que vem, que fala, uau! Eu ganho uma autoridade na informação que eu estou apresentando. E, por um outro lado, se a gente observa que existe, vamos falar, né, dos acordos, hoje em dia o penal também caminha muito para terminar em acordos, né? Sem entrar em tecniquez, o Ministério Público oferece oportunidades, mediante confissão, de fazer acordo para alguns crimes. Quando a gente faz esses paralelos, né, muito facilmente com o que vemos na justiça no common law, o cliente escuta bem isso. Ele entende que esta prática... então isso também acontece em outros países. Ok, o Brasil fazer. Então, acho que por vários ângulos que eu observei, seja que no CPF eu adoro, né, também poder viajar, passear, não dá para mentir. Eu acho que você ganha uma autoridade... se a palavra assim puder ser empregue, de falar, poxa, ela não está falando necessariamente do cara de macacão laranja algemado, né? Então, ainda há muitos que olham, e aí, para o ponto que eu falo, na hora que você traz uma oportunidade de fala, numa mesa de sócios, ou num comentário, numa questão relevante, o seu lugar agrega. Você agrega uma informação diferenciada que os seus colegas não conseguem pôr na mesa. Você sabe o que me lembra? Eu trabalhei... Eu fui gerente para a América Latina de Business Development no escritório americano, que trabalhava muito com Asset Recovery. Eu lembro muito que a gente tinha discussões, porque estava espalhado pelo mundo, né? 16 escritórios no mundo e tal. E quando você pega essas campanhas
globais de asset recovery, é isso. Você tem que minimamente transitar, óbvio que você vai ter o ponto local, né? Seja nosso, seja via parceiro, de entender, mas esses paralelos e, puxa, é melhor ir aqui por causa disso. Eu lembro muito que o nosso escritório da China estava falando como que funcionava lá as investigações. E é um negócio completamente diferente, não falando especificamente da China, mas é isso, você começa a olhar, gente, funciona de outro bicho, aí tem aquela jurisdição que os caras só trazem caso que eles têm certeza que eles vão conseguir, porque pega bem pro cara na carreira pública lá dentro ter mais wins do que losses. Então, o cara só vai levar se for quase bulletproof o negócio. Então, você também tem o aspecto de conhecer isso. Eu acho que quando você pega esses casos mais cross-border, você minimamente saber transitar. Eu já vi isso aqui, já vi que... Eu lembro que tem um caso emblemático, está no site deles, por isso que eu estou falando, né? Que era uma sentença arbitral contra o governo soberano. E daí, em Londres, acho. E como é que você executa, né? É uma boa pergunta. É uma campanha voltada para isso. E aí a solução foi, porque os caras exportavam petróleo via Aruba. E Aruba é a legislação holandesa, que é uma legislação você seize assets, né? E a gente fez um seizure de carga mesmo, de petroleiro mesmo, né? Em carga de óleo. Foi um negócio completamente fora da curva. Mas pensando aqui nesse... Como é que você se prepara para esses eventos? Como é que você faz networking lá? Tem muita gente, eu sinto muito essa dor. E eu vou te falar que eu não sou a pessoa mais... eu gosto muito de ter essas conversas. Amo. Você me bota para conversar, amo. Mas evento, para mim, é um desafio a mais. Assim, eu preciso me preparar. Eu, né, pessoalmente, eu não sou a pessoa que fala qualquer pessoa. Assim, eu tenho uma certa timidez, o pessoal não entende que eu consigo estar num palco para 3 mil pessoas e me sinto absolutamente confortável, porque eu estou falando de um tema que eu domino, eu adoro, minha esposa pode comprovar isso, eu adoro falar, né? Então é um negócio, eu adoro palestrar, eu amo. Mas esse networking em evento, quando eu estou palestrando, é mais fácil, porque as pessoas vêm até mim, sendo bem sincero aqui. E até o podcast ajuda nisso, que muita gente vem e fala, porra... Você. Então, isso me ajuda porque eu tenho uma essência um pouco mais tímida. Então, se eu não me preparo bem para o evento, a chance de eu flopar, como disse uma convidada nossa, é tremenda. Como é que você se prepara para ir para esses eventos, assim? Eu não sei se, de repente, é mais fácil para você te conhecer. Não sei, queria te ouvir. Então, acho que você falou da sua esposa. E o meu marido diz, evento? Pode botar a Fabiola, vai, adora, ela adora. Eu posso no seu lugar? Eu acho que são duas coisas, né? Acho que, de novo, no meu local de fala, num painel, eu me preparo de virar madrugada, porque normalmente é a madrugada que sobra para isso. Então, eu estudo muito... Mas aí você, como painelista ou palestrante... Se você for speaker, eu me preparo à exaustão. Tá bom. Né? E a exaustão, porque na hora é o raciocínio do momento. E raciocinar em outra língua, com outras colocações, para mim não é natural. Então, eu preciso saber 300 para falar 10. Super te entendo. Agora, eu vou contar um caso interessante. Né? O antigo managing partner do escritório, ele, num desses eventos em que eu fui... Né? E não tinha nenhuma função, estava debutando nesses eventos internacionais. Ele falou, eu não vou... Porque aí você tem 1000 jantares, né? Você tem vários eventos sociais ao mesmo tempo. Sim. Ele falou assim, vai no meu lugar e avisa a pessoa lá que você vai sentar na minha plaquinha. Ele é M&A, certo? Certo. A mesa era... M&A. Ou potencialmente. E sabe aquela sensação de você sentar e falar, eu não conheço ninguém. Não, para mim já assim, calafrios. Vou congelar, tira uma fotografia. Esse é o momento. Outra fotografia. Não está numa rodinha, né? Sentado, que você tem 3 para conversar no máximo. Você está de pé e você chega num grupo. Porque você está sozinha, com uma plaquinha com o teu nome, o país e o escritório, você não pode ficar no canto, né? Pegando um drink. Olhando o celular. Não dá. Vai num grupo. E aí você fala, olha, muito prazer, eu sou fulana. E aí aquele silêncio constrangedor. Ai, gente, já tô aqui, ó. Sabe aquela cara tímido assim, dentro de mim já tá assim, os amigos, porque as pessoas são amigas, vocês se conhecem. Total. As pessoas dão aquela olhada assim, sabe aquela medida básica assim, que a mulher dá na outra? Who are you? Ainda mais Brasil, E aí, Fabiola? Então, aí você tira outra foto, entendeu? Aí você tira outra foto. E eu acho que... E aí tem uma terceira posição que também você tira foto quando você
está conversando 1 a 1, e aí chega, então você conseguiu estabelecer algum contato, e aí chegam as pessoas que conhecem o teu interlocutor. E aí, simplesmente, você vai para o ostracismo absoluto. Terceira fotinha. E aí, Só pintou problema até agora. E aí, o que eu digo para você é o seguinte, e aí eu vou falar, porque isso é muito Fabiola. Tem um compromisso zero. Tá bom. Então, para mim, como é que eu me divirto aqui? Eu tenho compromisso zero, né? De novo. E é o que eu sempre falo para quem está começando a advogar comigo. Quando existiam as sustentações orais, despacho, seu compromisso é só com você. Se você voltar do despacho, disser que foi 10, eu vou acreditar. Então, divirta-se. Então, essa é uma palavra que me move. Eu preciso ter diversão comigo. Eu e meu cérebro. Então, eu e meu Tico e Teco, que são vários aqui que eu converso com eles, falo, então, voltando para as fotografias. Você se apresenta, você tenta prestar atenção na conversa, você reza a Deus para entender o inglês do coleguinha, né? Sim, né? Porque isso também não é óbvio, total. Você reza a Deus para ter algum ponto de contato. E aí, se não for pela área do jurídico, não for pelo escritório, alguma coisa se conecta. Sim. Né? Pô, então, aí vem aquelas perguntas, clichê. Já foi para o Brasil? Conhece alguma coisa? Falei, putz, eu já fui no teu país, eu já olhei. Às vezes eu não fui nada, eu blefo. Eu amo blefar. Bruno, eu sou ótima. Você nunca vai saber se eu estou blefando ou não. E aí você põe um assunto, ou você faz uma pergunta, porque eu acho que isso você fala muito nos teus... Saber perguntar. Total. Se mostrar interessante. Então, se o cara tá dando de ombros, porque você é brasileira, faça ele ser relevante. Poxa, né? Você já viu aqui outras vezes? O que é muito legal? O que você me dá? O que você gosta? Pronto. O cara fica pavão, ou a mulher, Sim. e vai para o local de fala. Então, num jantar... Da rodinha, a rodinha é mais chato. Porque a rodinha, se você foi absolutamente ignorado e você não conseguiu fazer nenhuma interlocução, não é lá que você vai se divertir. Não insista. E eu acho que isso vale para um monte de coisa. Tem cliente que não vai dar match com você. Total. Tem gente que não... Tem sócio que vai olhar para você por 27 anos e vai falar assim, ainda que ela entrega resultado, né? A gente tem que aturá-la. Ok. Ela é simpática, nem sempre, morde às vezes. Mas assim... Então, seja numa rodinha de um evento, seja em outro local, quando não é para você, não é ali que você... Vai, tem um monte de gente. Né? Tipo, tchau. Eu vou te dizer onde que eu encontro o meu lugar e longe de eu ser perfeito, a melhor pessoa para dar... Não, acho que tem gente, acho que tem pessoas... A gente treina. Eu super acredito em treino na vida. Vamos voltar para ele depois. Eu super acredito em treino também. Vai, que tem mais facilidade, né? O jeito que eu me encontro nesse lugar é... Eu também, obviamente, quando eu vou falar, participar de algum painel, mega estudo, eu também amo, tá? O Chris Ramos, que participou da primeira temporada, ele brincou, ele falou, gosta de entrar com a sensação de jogo ganho, né? Que é isso, você fala assim, eu preparei o máximo que eu poderia me preparar, tal. Eu também sou muito assim. Mas uma coisa que eu faço também, que me ajuda muito o tímido dentro de mim, eu tento pré-conectar com pessoas via outras pessoas. Então, puxa, a Fabiola falou super bem de você, vou adorar te encontrar se eu estiver por lá, vou estar no... Então, eu tento já meio que suavizar o meu landing no evento e já meio que pré-arranjar cafés e coisas, isso me ajuda. Às vezes eu dou uma olhada nos painéis e tento mandar mensagem para algum painelista, aí a pessoa falou, eu tento conectar com ela. E uma dica que eu tive recentemente, eu sempre dou crédito para todo mundo, porque eu acho que a gente vive num mundo que as pessoas não dão crédito. Eu fico pé da vida com esse negócio. Outro dia fizeram um post. Esse negócio, gente, eu não tô falando que é o gênio da lâmpada, mas tem coisa que é tua. Tem coisa que é tua. Então, esse negócio de consciência, consistência e paciência tá no meu livro, é minha. Eu criei, tem todo um fundamento técnico por trás. Eu fiquei pensando, não é só porque rima, é que rima é mais fácil de gravar, mas tem muita coisa por trás. Aí o cara me faz um post escrevendo exatamente isso, sabe? Aí você fala, cara, sem dar o crédito, enfim, desculpa a digressão, assim, mas foi o Rodrigão, do CBA, que é um queridíssimo cliente, amigo, inclusive vai estar num dos painéis lá do Experience. Ele falou, cara, sabe uma dica? Ele faz super bem isso. Ele falou, sabe uma dica que me deram no passado? E casa muito com o que eu também falo. Eu falei, muito legal trazer também para esse lugar dessa forma. Ele falou, nessa linha de ser uma pessoa interessante, interessada, né, que para mim é o princípio do networking, né, do interesse, ele fala assim, cara, trata num lugar quase de entrevista, no bom sentido, assim, de você tentar entender mais sobre a pessoa, né? Você pedir opinião, que nem você disse. E aí casa muito, eu li um livro, agora não lembro se foi esse ano, foi no passado, chamado Super Comunicadores, do mesmo autor do Poder do Hábito. Eu já falei desse livro aqui. E ele deu uma dica tão legal que eu uso. Ele fala para você anotar à mão
e botar, não pode ser no celular, você anota à mão porque tem uma questão cognitiva de memorização. Você anota à mão 3 perguntas que são meio seu safe harbor. Você fala, se a conversa deu uma minguada e eu não necessariamente posso sair dele, que eu concordo com você, às vezes você fala assim, pessoal, vou dar uma rodada, prazer conhecer vocês e let it be, super concordo, você não pode ir toda aí, eu falo, cara, você fala toda hora que você tá indo pro banheiro, você tem um problema na tua bexiga, então fala que você vai rodar, fala alguma coisa, mas não fala que você tá no banheiro. Mas pensando ali em como você sustenta, ele fala, o mero fato de você escrever, ele vira meio teu go-to. Você falou já algumas aqui. A hora que você falou, eu falei, gente, é o que o Charles Duhigg fala. E eu comecei a ter isso também. Então, perguntas um pouquinho mais abrangentes e você dando palco para a pessoa. E eu acho que isso ajuda, de novo, você não vai encaixar com todo mundo e faz parte. E outra coisa que também me ajuda muito foi, eu não lembro, agora eu não lembro, quem me disse, falou assim, Bruno, mas olha só, as pessoas que estão indo para lá, em sua grande maioria, elas estão indo para isso. Então, chances são que também tem pessoas que estão sozinhas e pessoas que estão perdidas. Então, tenta trazer essas pessoas para perto. Por vezes, quando eu vou com mais de uma pessoa, eu vou num grupo, eu fico muito atento às pessoas que estão flutuando. E eu tento ser convidativo. Nem sempre encaixa, mas eu falo assim, puxa, tudo bem, vem, chega aí. Eu tento ser um pouco convidativo, porque eu falo, gente, é o que eu gostaria que fizessem comigo quando eu estivesse mais sozinho, sabe? É isso. Não sei se você concorda. Porque muitas vezes a galera fica na patotinha. Vai a galera do escritório, a galera fica só junta, almoça junta, fala assim, vocês estão desperdiçando, queimando o caminhão de dinheiro. Total. Você me fez voltar. Eu tinha 20 anos, olha. Olha lá, Bruno, já passou 30 dessa data. Minha mãe me mandou para fazer o primeiro curso no exterior, um curso de verão na Aliança Francesa. Então, eu falo francês, eu gosto mais do francês. Chique, Nossa, c'est super ça. Nossa Senhora, acho muito chique. E eu estava numa classe, e me colocaram numa classe que tinha brasileiro. Eu falei, mas e eu com francês que não conseguia me comunicar. What's the point, né? Nada. Eu falei, mas eu bati boca, não me pergunta como. Eu falei, não fico nessa classe, em hipótese alguma. Tô rasgando dinheiro. Eu falei, eu quero uma classe que não tem nenhum brasileiro. Total. Né? E aí, isso, à época, tem mais de 30 anos, né? É uma coisa dificílima, porque você está aprendendo uma língua nova, as pessoas que estavam lá, ninguém falava... Não tinha uma língua de conexão. Sim. E aí, esta característica é um pouco minha. Então, por que eu voltei tanto tempo vendo você falar? Porque as pessoas que têm uma característica mais tímida ou mais dificuldade de se conectar, quando você abre uma oportunidade de falar, vem cá, né? Deixa eu me apresentar. Deixa eu te apresentar pessoas. As oportunidades que surgem depois disso... É muito louco, né? É you quase never que você know, fala né? assim... You never know. God, né? Do tipo, Total. Nossa... E você vai Você tem na loteria, né? Você vai conectar com aquele dia, né? Eu acho que é isso que tem a ver com o que você estava falando de como o seu approach para as coisas, né? Eu acho que quando você vem... Óbvio, quando eu vou dar palestra, treinamento, eu até brinco. Eu falo, gente, eu não sou 100% do tempo assim. Não quer dizer que eu seja falso, mas é uma versão... Porque... Energizada. Energizada, porque eu falo o seguinte, não é oba-oba. Eu trato temas densos, temas caros, temas importantes. Eu sempre falo, gente, não é só just feeling, né? Tem que ter um embasamento muito técnico. Eu treino pessoas muito qualificadas e né, todas têm destaque nas suas áreas. Então, é um pessoal que não dá para você buchitar. Você tem que ir muito sólido, porque é um pessoal questionador, é um pessoal que vai... Um pessoal que tem muito sucesso, mas começa a ver mudança, então tá querendo olhar esse bicho de uma maneira diferente. Então, eu falo que tem uma barreira de entrada no que eu faço. Não, de novo, eu acho que tem muita... E aí eu quero voltar pro treino. Muita milhagem de voo também. Né? Você vai aprendendo, conduzir esses workshops. Os workshops têm 3 horas de duração. Não é fácil prender essa turma aqui, o que a gente estava falando, né? Durante 3 horas, né? Então, tem todo um arcabouço por trás. Mas aí eu quero te ouvir no treino. Mas sempre me perguntam, Bruno, mas que curso de oratória que você fez? Eu falei, cara, nunca... Eu não estou desdenhando os cursos de oratória. Mas para mim foi muito... O conteúdo é a base. Eu tenho que estar muito confortável no conteúdo. E eu tenho que saber navegar por ele... de diferentes formas, diferentes aspectos, e é quase um jazz no sentido que eu tenho minha espinha dorsal, mas eu tenho que reagir a você. Porque se de repente você me abre uma aba querendo falar de negociação e precificação, eu não vou fechar essa aba. Eu tenho que mergulhar nela, mesmo aquele treinamento não seja de negociação. Então eu faço uma digressão e depois eu volto. Eu falo, gente, eu não vou me aprofundar porque não é o tema de hoje, mas vamos pincelar. Então eu tenho que ter a capacidade de conseguir voltar. E eu sempre me fiz essas perguntas do... onde que está isso? Por que você está falando isso? Qual que é o embasamento?
que era muito quando eu trabalhava com societário, que eu brincava com a galera, me aponta na lei das SA, onde que tá? Porque eu lembro que eu falava, você leu a lei com o meu time? Ah, mas e tal coisa? Eu falei, você leu a lei? Não li. Lê a lei. Depois a gente volta a falar. Porque esse embasamento, né? Você tá sólido no que você tá falando, tem um motivo, você não tá trazendo... Lógico que eu tenho coisa da minha... E aí eu falo, gente, isso aqui é empírico, isso aqui é minha experiência fazendo isso de assim, já também. Você vai ver na literatura, vão falar isso, mas minha opinião é essa. Por causa disso, isso, eu já vi dar muito errado. Lógico que eu dou esse tempero, mas se você não traz esse embasamento... E olha só, o negócio ainda é mais complexo, porque não adianta eu só... Porque quando você pega estatística de venda, a primeira pergunta é B2C ou B2B? Uhum. Por mais que tenham similaridades, são bichos distintos. É varejo ou eu estou falando de venda para empresa? Ah, estou falando de B2B. Legal. Aí você tem uma segunda camada que é, tá bom, que tipo de B2B? Porque se eu estou falando de venda de software, de venda de SaaS, é um tipo de venda. Se eu estou falando de venda de indústria, de produto, é outro tipo de venda. Se eu estou falando de venda de serviço, é outro tipo de venda. Então, eu ainda tenho essas camadas que eu sempre falo, gente, isso aqui é B2B geral. Né? Leve com um grain of salt. Traz aqui um tempero que você está trazendo, porque é muito difícil. O B2C, você tem Nielsen, você tem um monte de estatística e estudo. No B2B, para você ter estatística boa, você precisa literalmente entrevistar compradores e vendedores. Você precisa ir na fonte, e para você trazer estatisticamente algo que tem uma massa crítica relevante, não dá para você entrevistar meia dúzia e falar que você tem um dado. Você não tem um dado. Você não tem nada na mão. Então, tem todas essas camadas por trás. Eu dei toda essa volta para dizer treino. Você falou sobre treino. Por que você acredita que isso é treinável? Porque eu acredito que as pessoas não podem desistir, Bruno. Então, acho que assim, se você falar de alguma coisa, fala assim, não desista. Há sempre alguém que pensou numa alternativa diferente. Então, para mim, é treino, é aquilo. E é um treino comigo. Sai da casinha, né? Pensa diferente. E aí eu vou fazer os dois paralelos, porque eu adoro o paralelo. Que é quando você está num call internacional desse, e a pessoa olha para você e fala, Brasil. Brasil? Ela não vê business em white collar no Brasil. Mas ela precisa lembrar de você por alguma razão, se você precisar disso, né? E assim, onde é que de alguma maneira você conecta? Porque... não necessariamente é o teu par de white collar que vai te trazer trabalho. Às vezes é o par de M&A, né? É outra área que vai... Que é aquele ponto. Todo mundo pode ser alguém que vai te trazer trabalho. O que é mais difícil? É alguém falar mal de você, embasado. E você ter que, né, saber pelo mercado. Ou seja, o que eu procuro fazer? Falar mal todo mundo pode ter chance de alguém falar. Mas não embasado. Né? Então, de novo, treino. Né? O treino e aí volta. A gente não pode insistir porque você perde. Né? Você tem que entender, é o famoso, precisa criar um diálogo. Diálogos nem sempre têm eco. Né? Você pode ter um ping-pong de... Você aqui, eu volto a te elogiar. Obrigado. Realmente te elogiar. Porque manter, né, uma fluência por horas com alguém que às vezes você nunca viu, é a primeira interlocução, isso é fenomenal. Né? Nem sempre isso pode não acontecer. Pode, total. Né? E você não pode contar com essa parte, tem que dar certo, tem que ser bom, tem que ser uma experiência, e essa é a palavra do momento, né? Sim, total. Mas não foi uma entrevista, foi uma experiência. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma experiência com a minha área? Treino. Você precisa ser funny, você precisa ser divertida, alguma coisa tem que ser ter bom. Repertório, né? É assim, precisa ter alguma coisa foi boa. E o bom para você não tem adjetivo, eu não vou nominar. É bom. Puta, a Fabiola é ótima. Sai, né? E assim, o que eu mais escuto é essa... Puta, a Fabiola tem sempre uma energia, sempre astral, eu te falei positiva. isso na primeira vez que a gente conversou. Assim, ela tá sempre pondo para frente uma hipótese, uma solução, um olhar, um gancho. Porque nem sempre dá certo. E nesse ponto de energia, eu queria te trazer É treino. Eu conversei com uma amiga em comum, que foi inclusive quem trouxe teu nome, e falou, você tem que conversar com ela. E ela me mandou, eu vou tomar a liberdade de ler, tá? Eu acho que ela não vai se incomodar. Que legal. E aí eu tava me preparando para o nosso bate-papo, falei, quando a gente conversou, eu falei, putz, deu certo com a Fabíola, super legal, tal. Ela falou, puxa, e aí eu mandei mensagem, ela tava de férias. Ela fez questão de me responder. Eu falei que estava me preparando para o nosso bate-papo e tal. Ela falou a seguinte frase, and I quote. Ela foi uma inspiração especial para mim, porque a conheci em um caso de um cliente em comum antes de começar a minha jornada de liderança feminina. Quando fiz a primeira reunião de trabalho com ela, imediatamente pensei, quero ser como essa mulher. É um exemplo de como representatividade importa. Qual que é a tua reação em relação a isso? Falando especificamente agora de representatividade.
Que a gente tocou um pouco, mas acho que não... Não tanto, né? Eu tenho um time hoje só de mulheres. Olha só que legal! Eu relutei bravamente. Uhum. Porque eu sempre estive num ambiente masculino. Sim. Então, eu sempre... parto de um lugar comum masculino, né? Pensar no penal, no empresarial, num ambiente antes, né? Um ambiente, vamos pensar, né? Na raiz, era um ambiente masculino. Total. Hoje não é mais, mas eu venho de um lugar assim, onde a minha posição sempre foi muito confortável, porque eu sempre me coloquei dizendo, e aí eu vou usar, dando crédito a você, consistência, né? Então, assim, ter paciência e consistência, porque, de verdade, né, conteúdo, né? Então, acho que são questões que você fala que fizeram com que, ao longo da minha trajetória, ser mulher teve um brilho a mais. Então, um brilho a mais no momento de reunião, mas, de novo, eu volto a dizer, não é gol 100%. Sim. E a questão é, tá tudo bem. Não é porque você é mulher. É porque não Às tinha... vezes não encaixou, não, tá. Nem sempre as pessoas querem te ouvir. Entendi. Bruno, é muito não real é sempre isso. essa lente, né? Entendi. Assim, a pessoa não quer te ouvir. Entendi. Talvez na época anterior, às vezes você é chamado, mas por obrigação, Não, porque alguém, total, por mil total, razões, com né? certeza. E aí, eu acho que quando você tá em situações como, eu sei, ela é muito especial para mim também, você ter a leitura de dar espaço ao outro, né? Você ter a leitura de acolhimento, acolhimento com razão, acolhimento, deixa eu te ouvir, é esse o acolhimento, deixa eu te ouvir, e aí eu me posiciono. Você tem respeito, e aí eu volto, meu lugar de fala com autoridade. A autoridade não é uma imposição, mas é o que você conquistou e que você, ao se posicionar, coloca, sem chilique, sem estresse. Você tira os estereótipos que muitos veem, se posiciona. Então, a minha percepção hoje já há muito tempo, né, como pelo menos 10 como sócia, como líder feminina, é que eu nunca segui alguns clássicos estereótipos que foram encaixados, como a mulher tem TPM, que me deixa brava é falar isso. A mulher tem dias bons, dias ruins, ela oscila o humor. Isso nunca fez parte. Porque para mim a consciência era sempre uma só. Eu estou numa posição que preciso ser de boa ouvinte, preciso, na maioria das vezes, né, procurar ser compreensiva para trazer informação. E a outra questão, né, que eu sempre achei, eu sou a que dá o próximo passo. Então, se você, cliente, está pondo o elemento que você quiser na mesa, preciso ser eu que vou te dizer qual é o próximo passo. Perfeito. E aí, outras mulheres, quando elas não fazem isso, se perdem. Eu nunca vou me perder no raciocínio com você. É técnica, é treino. Você pode ir onde você quiser, eu sei exatamente onde eu parei para depois voltar. É treino. Então. E aí isso surpreende. Então, eu acho que alguns treinos de comportamento por observação, e eu tive mulheres incríveis ao longo da minha jornada, e homens incríveis ao longo da jornada. Então, acho que você observa o que o teu interlocutor, gênero, ser humano, lhe deixa eu vou usar de novo, né? Virou meu chavão. O meu local de fala mais tranquilo. Como é que eu te acolho para isso? E quando não é acolhido, é também saber que isso faz parte abrevia. do jogo. Abrevia, foi muito obrigada, entendi, tudo bem. Então, eu já tive muitas mulheres na outro lado e que foram extremamente desleais e agressivas. Mais do que homem. Então, o que eu volto para dizer para você eu acho que o teu tripé, né, a tua fala, eu acho que deveriam todas as pessoas terem mais acesso, refletirem mais sobre essa questão. Porque ser uma líder feminina, não estar nessa posição, as minhas, e eu chamo carinhosamente de ladies, porque disseram que não pode usar mais meninas. As minhas ladies, né? Pode contar com a Fabiola, fala para a Fabiola. Porque é certeza que eu vou defender. É certeza que eu vou defender sem expor. Então, acho que a gente vai adquirindo, ao longo da trajetória, algumas características que são perenes. Né? Eu acho que isso é o que você também traz, né? Ou seja, no que você é consistente. Perfeito. Né? No que a Fabiola é ação-reação. Porque, para mim, a consistência, o treino também é ação-reação. Né? O que você está treinado a reagir e você, logicamente, né, vai se corrigindo, vai melhorando, vai tentando fazer melhor. Eu vou voltar para o meu momento frustrante da reunião do cara de posição de xícara.
Xícara, É verdade, né? Porque eu não posso, porque estamos sentados aqui, mas é exatamente. Eu já tive um promotor também, ele fez assim e deitava na cadeira. Assim, Ai, Jesus amado. É ótimo. Mas a Fabiola de hoje teria se divertido com a reunião. A Fabiola na hora ficou... Uau! Né? Então, todos Mas é a milhagem de voo, né? É eu acho que é a milhagem de voo também. E sabe o que é interessante? Que eu estava discutindo isso com um querido... Eu estava almoçando com... Foi convidado aqui da segunda temporada, o Ricardo Verano, que é uma pessoa querida. A gente estava almoçando e ele contou aqui que ele teve uma passagem pela natação. E a gente estava conversando um pouco sobre esse assunto. E aí eu estava falando para ele o seguinte, que as pessoas confundem quando eu abordo esse assunto do talento versus treino. Eu falo, gente, se eu treinasse, eu usei a analogia da natação por causa dele. Eu falei, se eu treinasse do mesmo tanto quanto o Michael Phelps, mas você pode usar essa analogia porque você quiser, Simone Biles, né? Na sua respectiva, eu nunca ia ser o Michael Phelps, porque ele tem todo o corpo dele, parece que foi feito para nadar, tem tudo aquilo. Só que eu ia ficar muito bom. E eu acho que o problema do talento, para mim, é que a gente pega essas pessoas meio ETs como referência e a gente tenta criar né, se basear e usar elas como referência. O fulano não precisou fazer essa milhagem de... Tá bom, eu não sou o fulano. E a maior parte, 99,99% das pessoas não são o Michael Phelps. Então, a solução tá em você confiar menos. Óbvio, você saber alavancar seus pontos fortes. Pô, eu vou super bem em evento. Aí vai ter alguém da tua equipe que não vai estar bem. Aí você vai ser, você tem que ter o mínimo. Eu sempre falo o seguinte, tem coisa que você tem que passar de ano. É isso aí. Tudo bem, não vai ser o teu ponto mais forte, mas você tem que ter um basal ali que você vai passar de ano. E aí você vai investir mais aqui, porque é onde você brilha, mas você tem que escolher alguma. Porque quando vem esse negócio de talento, e a gente está caminhando aqui para o final, eu sempre falo, isso é um escudo. Porque eu falo o seguinte, eu não gero negócio, eu não vendo bem, porque eu não sou que nem a Fabiola. Eu não tenho energia dela, eu não sou expansivo. Eu falo, gente, não vem com essa, porque eu rodo isso desde 2017 e eu sei que tem diversos sabores. Tem pessoas tímidas que vendem bem, tem pessoas mais técnicas, tem pessoas que brilham em palestra, tem pessoas que são médias técnicas e vendem bem. Você tem de tudo. Você tem diversos sabores. Isso, para mim, abre possibilidades de você, via tentativa e erro, você começar a lidar com isso e entendendo onde você... Putz, isso aqui... Por exemplo, evento, né, que a gente estava falando. Tá bom, eu não vou ser tão expansivo como algumas pessoas, mas eu me preparando bem, eu vou fazer um bom evento. Fora palestra, obviamente, mas assim, eu vou fazer um bom network, eu vou conseguir entregar resultado. Eu vou brilhar mais palestrando. Porque aqui é onde eu uno milhagem de voo com, eu acho, um pouquinho de aptidão para fazer isso que eu faço. Beleza, tá tudo certo. Vou investir mais aqui, mas eu preciso fazer um pouco daqui. Então, eu acho que às vezes o talento ele cai para esse lugar do se eu não tenho, é binário, né? Ou eu tenho... Ou eu não ele tenho. não pode ser excludente, né? Não, Exato. Não é. E tudo bem. E, de novo, sempre vai ter a Simone Biles da vida, sempre vai ter o Michael Phelps da vida. E eu não vou me comparar com eles, porque é uma luta inglória eu me comparar com eles. Porque eu tenho clientes que, gente, assim, eles nos, sei lá, nos preparam tanto quanto eu, e brilham e vendem super bem, mas tudo bem, eu não sou eles, porque quase vira um negócio meio começa a endeusar aquele ser humano, sabe? Então virar aquela pessoa, Bruno, eu já ouvi isso milhões de vezes. Fabiola, para a gente caminhar no final, né? Entro no escritório, aí tem um camarada lá que representa 80% da carteira. Super comum, tá? E eu não tô falando de escritório de 20 pessoas. Não tô falando de escritório de 20 pessoas, não. Aí você tá lá numa reunião com os 12, 15 sócios, o restante, aí os caras começam a falar do fulano da fulana. Não, porque fulano, você tem que ver o cara em reunião, porque o cara é brilhante, porque ele é... Eu falo, tá bom, gente, vamos lá. Primeiro, como que a gente extrai o suco do que ele faz muito bem e a gente cria uma espinha dorsal que possa ser replicada, sabendo que a gente não é ele, mas o que ele está fazendo aqui? Porque, por exemplo, você citou várias coisas que eu consigo trazer uma espinha dorsal de várias coisas que você falou. De networking, de preparação, de entender o negócio. Isso dá pra gente... Porque a partir do momento que a gente começa a construir essa espinha dorsal, eu vou mostrando as possibilidades para os times. E falo assim, isso aqui você tem que fazer. Eu brinco, eu lavo a mão da médica. A médica tem que lavar a mão da cirurgia. Você vai para uma de prospecção, você tem que fazer isso aqui. Não importa se você gosta, não importa se você não gosta, é o inegociável. Você tem que fazer isso. Agora... Você pode ir para uma venda mais técnica, você pode ir para uma venda mais relacional, você pode ter mais exposição em eventos, você pode ser um cara de conteudista. Então, tem vários caminhos que você vai percorrer, sendo que você tem essa espinha dorsal que ela se aplica para todo mundo. Mas você tem que escolher um caminho, porque... Até ouvi, desculpa que o raciocínio ficou longo, que eu quero te fazer a última pergunta aqui, senão eu vou estourar teu tempo. Eu vi um artigo recentemente no LinkedIn falando, não, porque eu não concordo que todo mundo precisa vender.
Eu falei, olha, tendo sido sócio de escritório, a conta não fecha. Eu acho que você tem um espaço aí para uma carreira Y, para um off-council, beleza, mas é a minoria. E se a gente ressignificar o que é a venda, isso torna mais acessível. A torta, o bolo, que sobremesa você quiser usar como analogia, não está crescendo no mesmo tanto que esse povo está entrando no partner track. Então, se mais gente virar só significa menos dinheiro para a sociedade, como que essa conta vai fechar? Então, eu acho um lugar muito confortável você virar e falar assim, não, tem espaço. Gente, vamos lá. Gerar novos assuntos, novas demandas na carteira existente é venda. Total. Ter uma boa gestão de, que a gente chama de canais de distribuição, escritórios gringos, parceiros, isso também é venda. Tem várias coisas que você pode engajar e fazer que estão nesse guarda-chuva de desenvolvimento de negócio, né? Então, agora, eu acho que a gente não cabe mais, no contexto que a gente está, como coube durante muito tempo, você ter pessoa que gera 0 de faturamento, a não ser que você seja um parecerista ali. Não fica. Não fica, não para em pé. E eu sei que é quase uma saída honrosa que essas pessoas estão escrevendo esses artigos, porque elas estão querendo falar o que algumas pessoas querem ouvir. Não para em pé, esquece. Eu falo, gente, não dá, do ponto de vista de negócio, qual que é o que sentou? E essa pessoa, por coincidência, obviamente, nunca sentou numa cadeira de sócio na vida. Desculpa aqui eu desabafo. Mas assim, ela nunca geriu nada. Nunca geriu nada. E ela não tem noção. Ela não tem noção do conta. Como é que você vai falar? Pelo amor de Deus. Desculpa aqui o desabafo. Mas pra gente terminar, você com essa energia radiante... É porque eu tava querendo ficar mais algumas horas aqui. Exato. Mas pra eu ser cuidadoso aqui com o teu tempo... Fabíola, parabéns primeiro, né? Por essa energia, a gente, desde o nosso primeiro call, assim, pra mim, super rica a nossa conversa. Eu sabia, eu vim animado. Hoje eu tava com minha esposa, eu tava saindo. O que você tá todo chique? Eu falei, hoje eu gravo podcast e tal. Uma frase, conceito de vida que te guia, que é algo que você pode deixar aqui pra quem a gente tava brincando, né? Tá escutando a gente correndo, no carro, lavando louça, onde quer que seja, assim. Que é algo... né, que te move, assim, que são coisas que você, mantras, o que for que você achar interessante dividir com o pessoal? Eu tinha certeza que vinha essa pergunta. E aí, para falar um pouco dela, né, porque eu vou usar o tempo um pouquinho maior... Vai com tudo. Não. É que eu falei, eu não vou preparar a resposta. Obrigado. Essa sou eu. Sim. Eu falei, eu não vou preparar a resposta, porque a dinâmica aqui vai me fazer ter um insight na resposta, né? E esse insight conversa com quem eu sou. Né? E aí, dizendo a você, dizendo a quem depois vai nos ouvir e vai passar, que todas as pessoas, né, eu acho que eu acredito nisso, que escolheram fazer direito, e aí falando da minha carreira, falando do que eu represento, tiveram algum motivo, no começo da trajetória, no meio da trajetória, ou depois da trajetória, escolheram profissões, ou seja o que for. Não perca a capacidade de raciocinar. Não perca a capacidade de ler, de criar conexões. Então, assim, eu tenho uma palavra... Se uma palavra me define, é sinapse. Construam sinapses. Evoluam com elas. Não tem certo, não tem errado. Então, portanto, né, participem da experiência, né, participem do treino, contribuam onde vocês estiverem e principalmente com vocês mesmos. Né? Por isso que eu falei, eu estou vivendo um momento na carreira que é espetacular. É desafiador, Bruno, criar novas sinapses para esse jogo de venda, para mudar esse local de fala que era confortável e hoje ele não é mais, ele é desafiador e eu preciso encontrar um nicho, e eu preciso trocar, então, ou seja, e qual é o valor que vai se dar para isso e como é que vai dar mais ou não certo? Não tem uma resposta tão precisa. Perfeito. Isso é incrível, viver esse momento é incrível, porque ter a certeza de que conectando falas, né? De novo, eu lá com a escutativa, você chega a respostas. E se elas não forem as melhores, continue buscando, né? Então, eu acho que isso é algo que me move, né? Ou seja, são novas conexões, sejam de pessoas, de ideias. Né? E aí, eu aqui faço o meu fechamento dizendo que incrível, né? Os podcasts que você tem feito, que você tem colocado, me trouxeram um monte de insights. Eu quero aqui no off, né, te fazer algumas perguntas, viu, gente? Eu também quero quase que entrevistá-lo aqui, né, num ponto que eu acho que é se colocar neste lugar, né? Cara, como é que eu conecto? O que eu agrego aqui?
E aí eu acho que o mundo é seu. Literalmente, hoje, o mundo é o ponto de uma conexão. É isso. Gente, obrigado de coração. Tenho certeza aqui que, enfim, o pessoal que nos ouviu também colheu muita coisa. Muito engraçada que eu tive uma cliente que falou, quase bati o carro, porque foi algum episódio que a gente estava falando sobre um equívoco que a galera comete muito. Ela falou, eu fiz isso aquele dia, deu uma porrada no painel. Eu falei, eu fiz isso hoje, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, é uma alegria enorme, né? Com essa terceira temporada, a gente está muito feliz, assim. Fico muito feliz também que você pôde ouvir alguns episódios e participar aqui da nossa história. Obrigado, só tenho a agradecer. Obrigada. Você ouviu o Vendendo Valor, o podcast da Strums, com apoio da ESPM.